Oi, gente! Bem-vindos ao Pod Teen! E hoje nós estamos com um assuntaço. Sim, muito especial, em comemoração ao mês das mães. A gente trouxe duas mamães do Vida Teen. Não teria como ser diferente, então podem se apresentar. Como é que vocês Sejam estão? Tudo bem. Olá, meninas, obrigada. Eu sou a Thalita, eu tenho 38 anos, serva do Senhor há bastante tempo. Eu sou casada, eu sou professora e uma das coisas mais importantes da minha vida é que eu sou mãe do Tim Breno, de quase 15 anos. E você? Eu sou a Fran, sou casada com o Gil, sou mãe do JP e da Júlia, né? Eles servem no Vida Teen junto comigo, eu estou no Metamorfose agora do lado da Kátia. E também sirvo a Deus há bastante tempo, trabalho na área da saúde, sou da enfermagem. E é isso. Ah, muito lindo. E agora vamos entrar no assunto tão esperado. E foi até o que a gente estava conversando um pouquinho antes, que, gente, é o meu maior sonho. Então eu amo falar sobre, eu amo ouvir sobre. Pra mim, eu tô no lugar perfeito. Então vocês podem começar a falar um pouquinho de como foi pra vocês se tornarem mãe. Então, eu confesso para vocês que era algo que eu tinha bastante medo. Eu tinha muito medo de ser mãe e de errar com alguém que eu sabia que seria tão especial para mim. Eu tinha medo da gestação, eu tinha medo do momento de dar à luz, eu tinha medo de tudo, né? Você não tinha vontade ou só tinha receio? Eu acho que eu só tinha receio, né? Dizer que não tinha vontade, acho muito assim. Eu tinha medo. Eu engravidei tomando remédio. Quando Deus quer. Quando... Deus falou assim, eu não tô nem aí. Pois é, tava na hora, né? Eu casei cedo, né? Uhum. Cedo assim, não. Eu casei com 20 anos, né? Algumas pessoas acharam, nossa, você casou muito cedo. Mas crente não pode namorar muito tempo, né, gente? Tem uma frase até muito legal que fala que namoro foi feito pra terminar. Porque ou vai terminar no casamento Isso ou aí. vai terminar. Então Isso foi aí. feito pra Verdade. terminar. E assim, as mães que me desculpem, as outras mães, mas assim, eu casei com o meu melhor amigo. Nós éramos da mesma igreja. Quando eu fiz 13, eu tinha 13 anos, ele 15, e a gente se aproximou, nós éramos muito amigos, e ele não foi meu primeiro namorado, mas ele sabia de tudo, né? E aí, nós casamos, eu tinha 20 anos, com 23 eu engravidei, e tive o Breno, né? E assim, não foi nada planejado, eu engravidei tomando remédio, embora casada, embora certa do que Deus tem pra gente, né? O meu sonho nunca foi ser aquela mamãezinha do lar que só cuida da casa. Eu sempre gostei de trabalhar, de ir pra rua, de acordar cedo. E quando eu engravidei, eu descobri a minha gestação um dia antes de uma entrevista de emprego que eu queria. Meu Deus, aquele E choque, é lógico que eu nem fui pra entrevista, né? Uhum. Mas eu tinha bastante medo. Tinha muito medo, assim, do período de adolescência. Eu tinha muito medo de ver alguém... Já pensava nesse momento de agora. Eu já pensava. Mas é bem desafiador, né? Eu já pensava. Eu tinha muito medo, sabe, de repetir erros. Eu tinha muito medo de decepcionar alguém que se espelhasse em mim. Mas hoje eu não consigo lembrar da minha vida antes do Breno. Eu não consigo lembrar o que me trazia tanta satisfação, o que me dava vontade para seguir, embora num casamento saudável, né? Abençoado, graças a Deus, depois de algumas circunstâncias, né? Embora tendo consciência de que eu sou filha do Deus eterno, mas assim, humanamente falando, né? Alguém que tinha medo, eu não consigo lembrar qual era o sentido, né, da Eles mudam a nossa vida, né? O sentido. Hoje, de fato, o Breno me faz entender coisas que a minha mãe falava e que eu falava, impossível ser assim. Tem coisas que a gente Acontece. só entende quando é mãe. Só entende a mãe quando a gente é mãe. Não, eu vou dizer para vocês, depois do convite para estar aqui com vocês, né, e da gente discutir sobre, eu passei esses dias muito reflexiva, porque isso não termina. Hoje ainda eu me vejo, chega a me arrepiar, hoje ainda eu me vejo lembrando de coisas que a minha mãe falava e que até meses atrás eu achava, não é possível.
E hoje ainda eu entendo e eu vejo, né? Acho que a maturidade vem trazendo isso pra gente. É claro, isso não quer dizer que ela estava sempre certa ou que eu esteja sempre É, certa, verdade. mas até no erro de uma mãe, na Sim, tentativa ela tá de tentando acertar. acertar. Aham. A intenção por trás, né? Você fica, É. nossa, então agora tudo faz Verdade. sentido. É, e é isso, deixa ela falar. Agora deixa ela explicar, porque senão eu engato Foi aqui. pra você entrar no mundo da maternidade. Então, gente, as minhas duas gestações foram em situações bem diferentes, né? Primeiro eu tive o João. Eu era uma adolescente, tinha 16 anos, o pai dele tinha 17, eu não conhecia Jesus, né? Imagina E essa aí situação. eu não tive nem tempo de ter medo. Quando eu descobri, eu já estava grávida. Né? Mas assim, às vezes o João me pergunta assim: ah, mãe, você pensou em tirar? Você pensou em desistir? Não, nunca pensei. Apesar de sermos dois adolescentes, tanto eu quanto o pai dele, quando a gente descobriu, foi aquele impacto, né? Eu falei assim: nossa, grávida, meu Deus. Tipo, a gente não queria fazer filho, né, gente? A gente queria ter prazer, queria brincar, né? Então aí eu pensei assim, não, nossa, agora a gente é pai, a gente é mãe e tal. E aí a gente desejou, a gente amou com todas as nossas forças, né? Passamos assim bastante coisas, porque assim, tem coisas que a gente ouviu que só a gente sabe, né? Que só a gente. E como foi pra você esse primeiro momento? Que adolescente, eu imagino, tipo, um desespero. Ou então nem tinha essa consciência ainda de ficar, Processo tipo... até Era um sonho, misto, né? era um misto de alegria, de Que é pra medo, de sempre, né? tristeza. Eu Depois tinha que medo você do tem um futuro. filho, É pra sempre, é Então isso. eu penso, a responsabilidade pesou, porque eu falei assim, meu Deus, né? Agora tem uma vida que depende de mim. E eu tinha medo, eu falava assim, gente, será que eu vou ter condições de dar o que comer, o que vestir? Não tinha emprego. Né? Eu estudava com meu marido, estudei com ele desde a 6ª série e terminei o Só na ensino médio escola. grávida. E aí eu ficava assim, meu Deus, como é que vai ser agora? Eu falei, olha o que a gente arrumou para nossa vida. E ele sempre falava assim, calma, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir e tal. E ele sempre tentando me acalmar, apesar dele estar tão nervoso quanto eu, né? aham. E aí depois tiveram os nossos pais, né? A minha mãe, assim, é uma mãe maravilhosa, sofreu muito comigo, chorou, riu, mas ela ficava também assim, às vezes ela falava assim, ai filha, que legal, você tá grávida, você vai ser mãe. E no outro momento ela falava assim, meu Deus, o que você fez? Que doideira, caramba, como é que a gente vai fazer isso? Né? Mas ela tava ali comigo, ela ria comigo, ela chorava comigo, ela sentia e tal. O meu pai ficou um tempão sem falar comigo, né? Que aí depois eu tive que Nossa, fazer o caminho é de um choque volta. muito forte, né? Sim, porque assim, hoje eu entendo, agora que a gente é mãe, ele se sentiu traído, né? Ele falou, por que você fez isso comigo e tal? Né? E hoje, aí, assim, já fiz o caminho de volta, a gente já reconstruiu lá a nossa amizade, mas foi bem difícil. Então, assim, com o João foi muito difícil, assim, não tinha plano de saúde, não tinha trabalho, não tinha nada. Então, tive o João pelo SUS, sozinha, né? Também nesse baque porque você tava numa fase da sua vida Sim. e pulou pra uma outra fase e é muito chocante porque é tipo assim, de uma hora pra outra, Exatamente. Tipo, enquanto as minhas amigas Fase estavam de assim, saindo. adolescência, né? Isso! Enquanto as minhas amigas saíam, curtiam, não sei o quê, eu não tinha Jesus, né? Saía, curtia, não sei o quê, e eu tava lá. E a minha mãe sabiamente falava assim pra mim, porque eu queria, né? Eu falava, mãe, fica com ele pra eu sair, minha mãe. Você escolheu ser mãe. Vou ficar com ele pra você estudar e pra você trabalhar. Se você escolheu ser mãe, suas amigas saem. Você não, seu filho pode ir? Aí eu, não vai dar, então você vai ficar em casa com seu filho. Então, assim, aí foi passando, depois ele foi crescendo. Quando ele tinha 3 meses de vida, eu tive um encontro com Deus, né? Aí foi mais fácil. Porque daí eu já não me sentia mais tão sozinha, eu já tinha Jesus, né? Era diferente. Devagarinho a gente foi caminhando e tal. Então, assim, o ser mãe de João foi bem difícil para mim. Eu fui aprendendo tudo com ele e numa fase assim que eu não estava preparada, né? Sim. Muito imatura, muitos conflitos, muitas dificuldades. E ouvi muitas coisas, tipo, até assim, tipo, não anda com ela não é boa companhia não. Olha, já tá grávida, gente, com 16 anos. julgamentos, né? Muitos. Gente, olha, e como isso dói, vou te falar. Como isso dói. E assim, isso tudo depois que passa, a gente reflete, né? Hoje, quando eu vejo uma adolescente grávida, eu já não tenho esse olhar de, nossa, que horror, meu Deus, tá grávida. Não, peraí, gente, vamos abraçar. Até porque muitas Vamos vezes amar, né? é um meio que, às vezes, ela não tem consciência, né? Exatamente. Tipo, Sabe, ainda mais tão nova, às vezes tipo assim, você não sabe como aconteceu. Verdade. não, e assim, poderia ter sido feito alguma coisa antes. Agora que ela já está gestante, agora a gente vai abraçar, né? Porque dores ela já vai ter muitas. Medos. Muitas vezes eu conversava A vida com o já João na traz. barriga. Eu falava assim, ai, você me perdoa. Eu já gerei com culpa, né? Porque eu ficava assim, meu Deus, você me perdoa, eu não estou preparada, eu não sei como é que vai ser, como é que não vai ser. E eu já pedia perdão para ele no meu ventre. Então, assim, foi complicado. E eu, assim,
me lembro que a minha sogra e a minha cunhada já conheciam Jesus, né? Então, elas, quando eu fui me aproximando, porque assim, para você ter noção, como eu era adolescente, nem tinha muita intimidade com elas, era um namoro assim, não tinha muita Escola. intimidade, mas aí eu cheguei mais, né? E elas se achegaram a mim, né? Me deram todo o apoio, foram falando de Jesus, e eu me lembro que a minha sogra me Criaram deu... um vínculo muito forte, Sim. né? Aí eu me lembro que a minha sogra me deu um Novo Testamento, né? E aí, minha filha, quando eu fui pra maternidade, a primeira coisa que eu fiz, botei Aquela ele na biblinha bolsa. pequenininha, Aham. azulzinha. Azul. Porque eu falei assim, minha sogra falou que Deus fala aqui. Ai, meu Deus, eu tô com tanto medo. Nunca tinha feito uma cirurgia. Eu falei, gente, será que eu vou sobreviver? E isso tudo na minha cabeça. Aí, mas ela falou que Deus fala, então eu vou levar. Aí eu me lembro que me arrumaram lá, né? Mandaram eu deitar no leito, me botaram no soro e tal. E eu guardei o Novo Testamento. Aí eu comecei a ficar com tanto medo. Eu falei, peraí, Deus vai falar comigo. Aí eu abri, eu li. Acho que eu li quase tudo, né? Mas Deus é tão lindo que, assim, eu me lembro que eu fiquei numa enfermaria com muitas jovens e, aliás, todas as idades. Era pelo SUS, tinha gente Sim. mais velha, gente mais nova. E, assim, o ambiente não era bom, sabe? Tinha gente horrível. gritando, tinha gente parindo Pelo e ci- E você xingando. ficou é bem ali sozinha? complicado. Sozinha. Não podia entrar? Gente, hoje eu tenho outro entendimento. Eu não sei por que eu fiquei sozinha. Eu, de menor... Geralmente vem Hoje em ou dia é pai ou a mãe, proibido, né? Hoje em dia a pessoa tem direito. Pode, Naquela época. Mas depende muito também, porque É. eu tenho uma irmã, né, menor também, Sim. que Teve gestou sozinha. e tal, e sozinha. Eu cheguei na porta do Sozinha. elevador e falaram pra mim Isso assim, tem pouco daqui tempo. ninguém passa, é só Nossa. você. E eu subi Gente, sozinha. é um momento tão difícil, né? Muito Tem que ter um difícil, apoio, uma muito pessoa ali. difícil. Mas Deus foi comigo desde aquele momento, porque aí eu me lembro que meio aquele caos, e eu falava com Deus assim mesmo, sem conhecer muito da maneira que eu conheço hoje, né? E eu falava, ai Deus, me ajuda, eu tô com tanto medo, tanto medo. De repente veio um médico, sabe? Aí ele chegou perto de mim e falou assim, quer que eu te opere agora? Você quer conhecer logo seu filho? Aí eu, quero. Aí ele, ok. Mandou uma quero me buscar. Eu fui na frente de todo mundo. Tava todo mundo ali sofrendo, esperando pro bebê nascer. E eu falei assim, logo eu vou estar gritando igual a elas, né? Eu vou sofrer. Gente, eu não sofri. Eu acho que é o maior medo quando Eu fiquei você vê com um monte muito de gente medo. Isso. gritando com dor. Meu Deus, eu não Imagina. quero mais normal, eu não quero mais normal. Não, e no Você SUS você não tem esperando escolha. ali. É. E no SUS você não tem escolha. É cesárea em último momento. Eu acho E que aquele agora médico tava quis. mudando. É? Não tenho certeza, mas acho que tem um negócio assim, que agora a mãe tem direito de escolher. É? hoje em dia. Ah, eu pensei que ainda priorizassem o parto normal. Eu sei que o médico me levou, aí quando chegou lá, ainda falei assim para ele, eu falei assim, eu tô com tanto medo, tanto medo. Aí ele falou assim, fica calma, vai dar tudo certo, você é tão novinha, né? Aí ele ainda falou assim, mas como você ficou quietinha, eu resolvi te passar na frente. Eu, ai, obrigada, Jesus. E fiquei ali, né? Como você se comportou bem? É, tipo isso, entendeu? Tipo um prêmio, aí me operou, né? Mas não foi fácil, gente, não tive orientação. Eu lembro que eu saí da maternidade, eu não sabia amamentar, e era uma guerra, eu e João, sabe? Eu ficava assim naquela luta. Saí da maternidade com a mama ferida, não conseguia amamentar. João mamou 3 mesezinhos e pronto. E ali eu sentia mais culpa ainda, né? Porque eu falava, você tá vendo? Eu nem sirvo pra ser mãe, gente. Nem pra amamentar eu sirvo e tal. Mas, graças a Deus, quando o João tinha 3 meses, encontrei Jesus, ele foi crescendo, deu tudo certo. Eu tô com o pai dele até hoje, né? Mas, assim, graças a Deus. E eu falo sempre, eu tô com o pai dele até hoje porque Jesus entrou na minha vida. Porque se eu não tivesse Jesus, acho que eu não tinha conseguido, Isso sabe? é muito difícil, né? Um Muito cenário que eu difícil. observo muito quando a pessoa tem filho novo é não continuar com o muito pai. Não raro. consegue. Porque é muito difícil. Você imagina, 2 namorados, né? Eu E tava muito sempre novinhos, disponível. né? Linda, cheirosa, perfumada, nananana. De repente, ó, um barrigão, o peito Cansada. cheio de leite. Gente, né? Mas não, a gente superou isso, foi, passou. Né? A gente continua juntos, graças a Deus. E depois a outra situação foi a de Júlia, que foi no outro contexto. Eu já tinha Jesus, já servia a Deus e tal, né? Com toda a intensidade na obra. E aí eu já tinha emprego, né? Eu sou da enfermagem, então no hospital que eu trabalhava, a Júlia nasceu. Foi super paparicada, Eu já minha entendi amiga. tudo, né? Você é enfermeira, já sei de tudo. Já tava fazendo para o parto, Não, eu cara. preparei o mamilo, consegui amamentar a Júlia. Minha dificuldade foi desmamar, né? Que ela mamou até 2 anos e meio. E assim, foi outro contexto. A minha família estava junto. Quando eu voltei pro quarto, estava lá minha irmã para me ajudar, minha cunhada, minha sogra, minha mãe, todo mundo. Sim. Né? Assim, eu não me senti sozinha em momento nenhum. Foi tudo programado. Fiz cesárea com o médico que eu escolhi. Nossa. Meu amigo, meu esposo estava comigo na sala de
parto foi assim, outro contexto, Sim. né? Muito mais fácil, muito mais leve. Então fica a dica, né? Para as adolescentes que estão por aí. Sim. Gente, esperem no Senhor, sempre tem o momento certo. Vai aparecer o príncipe, né? Os hormônios não são convertidos, mas aguenta firme que essa fase passa. Tem que tomar cuidado. Espere em Deus, né? Sim. Para evitar essas dificuldades, porque eu penso assim, meu Deus, assim, lógico que hoje eu entendo que tudo, Deus nunca perdeu o controle de nada, né? Eu conheci Jesus através do meu esposo, que apesar de não estar servindo a Deus na época, ele amava o evangelho, sempre amou e me levou. Então, assim, tudo Deus tem um propósito, né? Eu conheci a Deus através dele, depois veio o João, e a gente foi crescendo, a gente construiu a nossa família, que não é perfeita, né? Não existe. Mas, assim, Deus está na nossa família, a gente vai seguindo, vencendo as dificuldades, né? E, assim, com Jesus, gente, é muito mais fácil. Sabe, talvez eu tivesse tido, assim, menos sofrimento, menos cicatrizes, não precisasse ter medo, né? Porque gestar um filho é muito lindo, né? Já pensou, você está É um gerando uma privilégio vida, tão grande, é um né? Eu fico privilégio. imaginando, imagina, tipo, uma pessoa amo dentro da ser sua mãe. barriga, tipo assim, É único, não tem. E olhar tem aquele que sentir rostinho criança. É indescritível. Dentro de você saber que, tipo, é uma parte minha que tá Isso. aqui, tipo, nossa. Eu falo pra Brena que existe um dos momentos, assim, muitas coisas são marcantes, né? Tudo é muito Sim. novo. Mas uma coisa assim, uma sensação que eu não esqueço e quando eu paro pra lembrar, parece que eu sinto que foi a primeira vez que ele mexeu. Que não é mexida, né? Ai, É. É uma tremidinha. Tô muito curiosa né? pra saber como é que é É isso. muito No legal. banho, assim, a barriguinha pequenininha ainda, mas no banho você sentia aquela coisa assim, Tremorzinho. É uma sacudida assim. Parece que você tem certeza, né? Uau. Tipo, tem uma vida aqui. É, tem. Aham. Minha Até mãe você falava que eu sentir. soluçava muito. Ela olhava a barriga e ficava saltando assim. Que legal. No soluço. É muito único, gente. É muito, Muito único. maneiro. Às É vezes também a gente sente, né? Tipo assim, indescritível. passando o pezinho assim, ó. Sim. Tipo, se você tiver com a mão, você sente assim, ó, direitinho. E assim, eu tenho assim. 1,55 m. Gente, Breno é nasceu com quase 55 centímetros Nossa. e 3,5 kg. Parecia que ele me Já rasgasse. tava, meu Deus do céu. Ai, mas é E único. minha mãe fala que ela me teve de parto normal, ela fala que ela sabe o dia que eu virei. Porque ela começou a sentir mexendo muito, e ela só chegou pra trás, assim, na cama, tipo assim, vai. E mexendo, ela via a barriga toda. Minha mãe teve com uma barriga gigantesca, porque ela também é pequena, né? E mexendo, então, ela fala que ela tem certeza que foi naquele dia que eu virei de costas pra baixo. Não tem como esquecer mesmo. Não tem, não. Não tem, não. Porque parece que os pezinhos vêm na garganta, assim, ó. Meu Deus. E tipo assim, falam, né? eles não querem saber se tá apertado, né? Eles não querem saber, eles querem virar e você pronto, que acabou. lute. Isso aí, bota o dedinho na costela da mãe e dá um impulso e vira, não quer saber, não, Esse gente. é só o começo das grandes aventuras. E quais foram os desafios? Pra você, assim, logo Dessa depois que fase. nasceu, bebezinho, depois crescendo. É tudo muito novo, né? Na gestação, embora eu fosse casada, tivesse uma estrutura diferente, né? Mas assim, a minha mãe, quando eu engravidei, a minha mãe estava em processo de separação do meu pai, né? Eles não tinham uma vida feliz, uma vida... Enfim, os meus sogros, eles são idosos já, moravam longe. Então, éramos eu e o meu marido, né? Quando eu engravidei, no começo da gestação, eu fiz um exame que naquele exame acusou que eu tinha acabado de ter rubéola. E quando eu levei isso para a médica incrivelmente, sem sensibilidade alguma, ela olhou para o meu exame. Você teve rubéola. Eles Seu falam filho- desse jeito, né, gente? Seu filho vai ser Nossa. deficiente. Assim. Aí meu marido olhou, deficiente físico? Não, seu filho vai ser deficiente físico e mental. E eu não sei nem como que você não perdeu ainda. Meu Deus Aí do vocês pensem, céu. eu não tinha 3 meses ainda e eu passei a gestação inteira assombrada, né? medo, né? Me preparando. Senhor, eu vou amar da Pro mesma que- forma, mas que ia como vai nascer. ser? É. Como vai ser? O que vai ser? O que ele vai ter? E mudar de médico, né? Pra ver se eu encontrava alguém, pelo menos te um desse uma pouco esperança, mais né? dotado Aham. de sensibilidade. Eu vou te falar. Sim. Infelizmente, eu não procurei esperança. Você aceitou. Eu aceitei aquela sentença e passei assim
todo o tempo me preparando para ter uma criança especial e que dependesse de mim o resto da vida. Aí a gente já viaja, né? O Senhor me deu a criança, me fez engravidar antes de conseguir um emprego, porque eu não vou poder mais trabalhar fora, eu vou viver a minha vida em função de cuidar de uma criança cheia de necessidades especiais, né? E aí a gestação passou. Com 6 meses eu tive contrações né, como se fossem pré-contrações, tive que tomar um remedinho para segurar, e isso só ia confirmando dentro de mim que era uma criança com isso. necessidades especiais, né? Eu e meu marido, nós dois ali, assim, graças a Deus, né? Eu dizia que eu casei com uma pessoa que era meu melhor amigo, mas não, ele é o meu melhor amigo até hoje, porque embora nós fôssemos casados, nossa, são muitas circunstâncias. A gente fica muito chata. Eu, pelo menos, fiquei muito chata grávida, muito chata, muito enjoada. São muitas mudanças, né? Nossa. É o hormônio também, né? É uma doideira, esses hormônios. Tudo muda, o corpo muda, a mente muda. E aí, ainda fica assim... mudando casa TPM, exatamente. E é uma coisa bem menor. Exatamente. Imagina 9 Aham. meses. Nossa. E aí, assim, Breno nasceu, né? Como eu falei, eu fui raramente a quase 44 semanas completas. Gente, isso aí é surreal. Meu Deus. Eu não tinha também, né, o plano de saúde, eu tinha uma médica que cuidava de mim, mas eu não tinha plano de saúde. E aí ela tinha uma viagem e eu falei, não, doutora, eu quero fazer parto normal. E ela precisou viajar e a criança não nascia, porque como não tinha plano, ela cuidava de mim, mas eu ia ter com um médico plantonista. Sim. E como ele era muito grande, eu ia dia sim, dia não na clínica para fazer exames, para ver o coração dele, porque ele já não mexia mais, não tinha mais espaço, né? nenhum. E aí um dia, né, nesses exames de rotina, assim, o médico que assumiu o plantão, ele olhou e falou, mas não é possível isso, essa contagem está errada, me dá as outras. Não, é isso mesmo. E aí sim, foi alguém muito de Deus também, porque ele botou a mão no meu ombro, filha, de hoje não dá para passar. Aham. E aí, graças a Deus, né, eu fiquei muito nervosa na hora do parto, ele me acalmou, filho, seu filho é normal, ele não tem nada. E esse foi só, assim, o primeiro desafio, né? Breno era uma criança muito tranquila, aliás, ele é muito tranquilo até hoje. A pessoa da minha família costuma dizer que eu sou adolescente e ele é o adulto, por tão tranquilo que ele é. Ele vive, mãe, Ele que te controla, né? Mãe, por favor, porque ele é muito tranquilo, né? Graças a E assim, Deus. ele foi um bebê muito tranquilo. Eu quem o acordava às vezes para dar de mamar, mas os desafios com Os ele meus foram não. com É um relação à sonho, né, saúde. isso? Tudo Breno, esfomeado. ele sempre foi o bebê dos sonhos, que de tarde eu olhava, gente, será que essa criança Tá tá viva? respirando? Não é possível, dorme muito. Os meus não. Graças a Deus. À noite ele resmungava uma vezinha só, eu tirava do berço, dava de mamar, mas os desafios dele foram outros, né? O trabalho que ele deu foi involuntário. Ele tinha bronquite asmática muito séria, né? Um dia antes do tempo virar, a gente já sabia, porque ele começava... Tadinho. E Problema respiratório em criança não é a fácil, não. secretária da pediatra dele dizia que nós não éramos pacientes, nós éramos fregueses Tava lá das sempre. emergências. A gente conhecia as enfermeiras, os médicos, porque mudava o tempo, a gente estava lá. E foram muito desafiadores esses momentos, né? Porque eu cheguei a ficar uma semana sem dormir por conta da crise de bronquite dele, tossindo. Eu lembro que uma vez eu cheguei na emergência e falei, doutora, pelo amor de Deus, eu tô com medo de dormir e ele sufocar. E ela não era brasileira, ela olhou para mim, para isso você ser mãe, Pra para não dormir. passar a noite acordada cuidando dele. Eu falei, meu Deus, quanto isso vai durar? E assim, foi uma fase muito difícil mesmo, né? Embora até hoje a gente aprenda coisas novas, embora até hoje a gente descubra traços da personalidade, maneiras diferentes de lidar, essa foi uma fase assim... eu e meu marido, a gente costuma lembrar que de abril até final de setembro a gente não podia sair de casa, porque causa ele do ficava tempo. doente por causa do tempo. Então, assim, mesmo a gente sendo adulto e casado e conhecedores do evangelho, eu também me via privada de muitas coisas. Aham. Eu via, assim, os nossos amigos da nossa idade, o pessoal da igreja, fazendo coisas assim que eu falei, poxa, Deus... A gente está ficando dá. para trás, né? Eu era de uma igreja
que a igreja estava em construção, né? O santuário estava em construção e os cultos estavam sendo do lado de fora, onde ficava o material da obra. Eu não podia Piorou. pensar em ir à igreja. Aham. E naquela época não tinha, eu não sou tão velha assim, mas naquela época não tinha transmissão no YouTube, não tinha Aham. culto filmado. Até E eu pouco tempo não tinha. Exatamente. Verdade. E eu fiquei muito tempo sem vir para igreja, sem ir na igreja, né? Uhum. E aí quando eu voltei, eu já não me senti mais em casa, né? E Sim. foi nessa época que eu vim para Nova Vida. Muito embora quando eu era adolescente, né? Engraçado como é que Deus faz as coisas, né? Eu tinha muito medo de ser mãe por conta da adolescência. Mas quando eu paro para olhar para a minha vida, muitas coisas Deus selou comigo na adolescência, Olha. né? Quando eu era adolescente, quando eu tinha 15 anos, eu fui em um culto na Nova Vida, lá no Galpão, e foi uma pregação da Sara Shiva, Nossa. né? E naquele dia, Deus falou comigo que um dia eu seria da igreja que eu amava, porque era da minha igreja, mas vivia fugindo aqui. Ia lá e fugia aqui, ia lá e fugia Deu aqui. uma bisoiada. Sempre. Quase toda semana eu dou uma fugida. E naquele dia Deus falou para mim que eu seria dessa igreja que eu amava. Quando meu filho ficou melhor, que eu voltei para lá, para aquela igreja com meu esposo, ele falou: Thalita, a gente não pertence mais a esse lugar. Olha, Deus falou com você e confirmou no Nossa. coração dele. A gente não pertence mais a esse lugar. Já deu o nosso tempo aqui. Olha. Obrigada, Senhor. Deus não mente, né, gente? E aí foi quando nós viemos para cá, porque eu via aqui algo que eu sabia que eu ia precisar, né? Eu tinha muito medo de ser mãe, pelo que eu falei. Eu tinha medo de cometer erros que foram cometidos comigo, né? E assim, hoje eu entendo que os erros que foram cometidos comigo não foram cometidos porque queriam, Uhum. né? Eu olho para a história da minha mãe e vejo uma história de tanta renúncia, de tanta rejeição, de tanto sofrimento, que hoje eu vejo que o que ela me deu, errando ou não, foi o melhor, Foi o que melhor ela tinha dela, para dar. exatamente. Né? Hoje, quando eu falo para o meu filho, não existe receita de bolo. Eu Não estou existe. aprendendo É. junto com você. Então, E isso me faz, né, em alguns momentos também, tentar acertar, né? Tentar fazer diferente, mas, por outro lado, algo que eu gostaria de ter tido e não tive é todas as vezes, né, que eu me pego explodindo ou jogando nele as minhas mazelas, porque isso infelizmente acontece. E por mais que a gente chegue a magoar os nossos filhos ou magoar vocês, porque isso acontece, vocês podem ter certeza que quando a gente cai em si, Nossa, dói rasga a muito. alma. É porque às Dói vezes a gente muito. esquece que mãe é gente também, né? Mãe Mãe também tem sente, passado, né? é Rasga pessoa. a alma. Uma mãe, E então mãe é, tem uma é história. justamente isso que eu faço questão de deixar muito claro para o meu filho quando eu vejo, né, é de falar para ele: filho, eu errei. Eu não sou perfeita, não busque a perfeição em mim, porque você não vai achar. Eu tento ser o melhor possível, mas aqui eu errei. Me perdoa. Não, e a gente aprende muito com eles, né? Porque antigamente era assim, os pais mandavam e a gente tinha que obedecer. E hoje em dia, nossa, como a gente aprende com eles, né? E assim, eu até falo com ele, né? Mais com meu esposo, a gente troca muito. Nós tivemos uma educação muito parecida, meu marido. Essa educação de eu falo, você obedece e tal. Embora para mim possa e deva existir o diálogo, hoje eu entendo que foi essa educação que me fez quem eu sou. Sim. É um né? equilíbrio muito difícil de achar também, Exatamente. né? E o que eu procuro enquanto mãe é o equilíbrio do seguinte: eu vou procurar sempre te ouvir, mas onde não der mais para eu ouvir, a minha palavra vai ser a lei para o seu bem. Exatamente. Eu vou tentar te dar a possibilidade de escolher, eu vou tentar te ouvir, eu vou tentar te entender. Mas, a partir do momento A que última você palavra. não entender... Não, e assim, na verdade a gente entende para corrigir, para orientar, não é para fazer a vontade deles, né? A gente entende, escuta eles para orientar, né? Eu não essa entendo para coisa, fazer né, a vontade deles. Eu lembro, assim, que nós não tínhamos esse lugar de fala, esse parar, esse ouvir muito com os nossos pais. E, às vezes, assim, a minha mãe sorrindo, assim, eu entendi que aquilo... E hoje eu me pego fazendo a mesma coisa. Aquele em casa a gente conversa, né? Só pelo. Não, eu e Breno, nós tínhamos... Ele vai me matar. Nós tínhamos um código, Eu sempre fui, assim...
terrível passar vergonha. Sabe aquelas crianças na rua que se jogam no chão e que faz pirraça? Falei, Senhor, eu não vou Não, quero passar por isso. Eu Passa. não vou. Mas Deus me deu táticas Tinha um pedagógicas. Combinadinho. Com 3 anos, nós saímos, nós fomos no Alcântara. E aí, eu não lembro qual foi o motivo. Ele se jogou no chão. Ele começou a chorar. Eu falei, meu Deus. Comigo Aí eu não. largava pra lá e ia Meu andando. Eu Deus. fiz isso já. Aí, eu olhei pra ele. Tá chorando? Aí dei as costas. Continuei andando. Ele me olhou assim, aí correu, pegou na minha mão. Vai dar mão, Viu que mamãe? não funcionou. Dá mão, mamãe. Exatamente. Aí subi, entrei no prédio do relógio, subi a escada rolante, paguei 50 centavos, No entrei banheiro. no banheiro, Ai, meu dei Deus. uma bomba de uma palmada e falei pra ele, meu amor, Não faça onde isso. quer que a gente esteja, a mamãe vai achar um banheiro. E foi baratinho. Mamãe, vai achar um banheiro. Então, o nosso código na rua, né? Quando alguma coisa sai, tá com Quer ir no vontade de ir no banheiro? banheiro, amor? Sorrindo. Ai, meu Deus. Quer, amor, Ele já ir no sabia. banheiro? Não. Não, duvido. Não, mamãe, quero não. Tá tudo ótimo. Gente, lembrando de desafio, dificuldade, eu me lembrei que, assim, quando eu descobri que estava grávida de João, né, minha mãe achava que eu estava com anemia, porque eu só dormia, cansada, dormia. E primeiro a minha mãe me levou no médico. E aí, quando chegou lá no médico, eu e minha mãe, o médico perguntou. Aí perguntou a data da última menstruação. Aí eu, tipo, tava atrasada há dias. Aí eu era pra ter vindo. Aí ele, você não tá grávida? A minha mãe. Você descobriu assim no médico? Não, aí eu falei assim, acho que não. Aí o médico, vamos fazer um exame, né? Não custa nada. Aí o médico foi, passou todos os exames. Aí ele, bem, pode ser anemia, pode ser gestação, pode ser várias coisas. Passou todos os exames. Eu falei assim, não sou boba, né? Não vou levar minha mãe pra abrir o exame. No dia de ver o exame, fui sozinha. Cheguei lá, abri antes de mostrar pro médico. Positivo. Eu falei, não, eu não tô sabendo ler esse negócio direito. Isso tá esquisito. Não é possível, gente. Eu não queria isso. Como assim? Ah, Aí eu olhei, positivo. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. Aí fui, sozinha. Gente, cheguei no médico. Aí ele falou assim, o que eu pensava, né? Parabéns, você vai ser mamãe. Aí ele, só que você é tão novinha, né? Se você não quiser dar continuidade, eu também posso te ajudar. Nossa. Gente, quando Meu ele falou Deus. aquilo, eu já estava me sentindo mãe. A leoa que existe dentro de mim já eu aflorou. não queria até agora, mas agora que você falou disso, agora eu Exatamente. quero. Eu falei assim, olha só, eu não queria, mas eu estou gestante e agora eu vou levar essa gestação até o final. Peguei o exame da mão dele, virei as costas, fui embora e fui me encontrar com o pai dele. Cheguei lá, gente, pra vocês terem noção, assim, não era muito longe. Então, assim, eu fui a pé, não queria esperar o ônibus, não queria nada, não queria encontrar o pai dele. Cheguei lá, encontrei, eu falei assim, aí comecei a chorar já, né? Aham. Aí você não vai acreditar. Ele, calma, já sei, calma, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu, como tudo bem? A gente é muito novo, lá, 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 lá. E foi aquele choque. Sim. Aí eu falei pra ele, como eu vou contar pro meu pai? Como eu vou contar pra minha mãe? Não sei o quê. Desesperada, né? Sim. Mas aí depois tudo foi se encaminhando. Quer dizer, esse já foi o primeiro desafio. Sim. Quando eu descobri que estava grávida, né? E fora depois as preocupações todas. E de Júlia já foi outro desafio totalmente diferente, porque assim, Júlia é fruto do Congresso de Casais da Nova Vida do Colobandê. Mais uma Olha. dica, gente. Comeu paçoca. Depois que eu vim primeiro fiz o Congresso de Casais e tal, não sei o quê. E aí, João, né, meu filho, João Pedro, ele tinha muita vontade de ter outro irmão, irmã e tal. Ele, quando Júlia nasceu, 10 anos. Ele já tinha 10 anos. Só que assim, eu não era casada ainda, né? Então ele me pedia sempre o irmãozinho, falava assim, eu? Só se seu pai casar comigo, pensando que ele não ia casar comigo, né? Só que aí um belo dia ele me pediu em casamento, né? Ele ainda falou assim pra mim, como que faz pra casar na sua igreja? Porque ele não servia a Deus, né? Aí eu falei assim, ué, gente, é só ir lá marcar, falar com o pastor. Ele, tá, então a gente vai lá. Aí eu, você vai fazer o que lá? Quê? Aí ele, a gente vai casar. Aí eu, como assim? Aí ele já tinha data. A gente casou no dia do aniversário dele, que caía num sábado. Nossa. E a gente foi lá conversar com o pastor. E ele me pediu em casamento e foi assim,
Muito legal. Restauração. Foi muito legal, porque assim, ali eu me sentia, tipo assim, sabe quando você se sente mais livre? Tipo assim, agora eu tenho a benção de Deus. Não que eu não Sim. fosse abençoada, mas era uma coisa assim dentro de mim, eu tinha muita vontade. Eu sonhava em entrar na igreja, né, casar, aquela coisa toda. E ali parece que Deus liberou sobre mim todas as bênçãos, sabe? E eu me lembro que assim, eu pedia muito a ele para casar comigo. Eu falava assim, eu quero tanto casar, eu quero tanto casar. Até o dia que Deus falou assim comigo, para com esse negócio, né? Não tem que ficar pedindo para ele. Quem cuida disso sou eu. Eu falei, Senhor, é isso mesmo? Então vou descansar. Entreguei para Deus, parei de falar nisso. Tanto que quando ele veio me falar, eu já tinha assim, vai casar, né? Mas aí foi quando chegou lá, a gente teve muitos desafios. Ele ficou desempregado na véspera. Mas assim, Deus usou várias pessoas para nos ajudar. A moça que fez o nosso buffet, ela falou assim, gente, me apaixonei pela sua história. Deu várias coisas pra gente, indicou Nossa. várias pessoas legais. E eu me lembro uma vez que eu estava assim, muito aflita, preocupada, porque eu falava assim com Deus. Eu estava no plantão. Eu falava assim, Deus, poxa, será que eu vou conseguir casar mesmo? Tão difícil, assim, tão difícil. E daí eu lembro que veio uma pessoa fora do horário da visita e eu fui recebê-la na porta. Aí fui, recebi, levei até o leito, e na hora de ir embora fui levar ela lá. Serva de Deus, uma irmã ungida. Na hora que eu fechei a porta, que fui virar as costas, ela abriu de novo. Ela falou assim, ei, não posso ir embora sem falar com você. Aí eu falei, pois não. Tô pensando que ela ia falar da paciente, né? Aí ela, Deus manda te dizer que vai ser exatamente como você sonhou. Menina, não pude fazer outra coisa senão chorar, né? Menina, eu abracei aquela irmã, chorei e descansei. E assim, um dos sonhos que eu tinha, que eu estava falando com Deus naquele dia, era do meu pai me levar no altar. Sim. Né? E meu pai falava assim, não entro em igreja de crente, eu não gosto de crente e tal. E a gente tinha aquelas coisas, né? E eu falava assim, Senhor, o Senhor falou que vai ser exatamente como eu sonhei. Gente, meu pai entrou comigo na igreja. Aí se você perguntar para ele Nossa. assim, o que aconteceu lá? Ele, eu não sei. Eu só sei que eu estava lá. Tipo assim, cara, se ele prestou Nem atenção, lembro se ele já. não Sim. prestou, Deus fez o meu sonho, Deus realizou o meu sonho conforme a minha vontade, sabe? E foi lindo. Eu lembro que no dia eu não chorei. Eu só sorria. Era tanto sorriso que a bochecha Deve tá doeu. doendo. E o meu marido só chorava, só chorava. Ele estava bonitinho quando ele me viu. Aí Já ele se era. derramou. Aí eu só sorria. Aí o pessoal, gente, por que você só sorri? Tu não derramou uma lágrima? Eu falei, eu chorei muito antes de chegar esse dia, Aham. gente. Eu chorei muito antes de chegar Plantou esse dia. muito. Hoje foi só alegria. Então, assim, Aham. e uma coisa engraçada, porque assim, eu me lembro que tinha muitas pessoas que não eram cristãs e tal. E tinha uma chefe minha na época que foi, e ela era da Umbanda. Ela falou assim: eu queria falar para você que seu casamento foi diferente. Eu nem gosto de casamento, né? Fui por você e tal, mas eu queria te falar uma coisa que eu vi. Aí eu falei assim: o quê? Aí ela tinha uma coisa que saía de você, que inundava seu marido e transbordava na igreja. Nossa. E era um ambiente tão gostoso que eu não queria nunca mais sair do seu casamento, apesar de eu Meu nunca ter Deus. entrado numa igreja cristã. Aí, gente, eu falei assim, gente, Deus está nesse negócio, né? Eu preciso descansar e tal. E aí a gente foi vivendo e tal. E aí, depois que eu casei, Sim. a gente fez conversa de casais, era isso que eu queria falar. E aí eu parei de tomar o remédio, né? Porque eu prometi para João que quando eu casasse, eu ia dar um irmão para ele. Aham. Só que eu tinha medo ainda, gente. A fé é Já pequena tava às com vezes, né? 26, né? Sim, 25. já com 26 anos. Aí eu fui, eu me lembro que eu falei com meu esposo assim, eu falei assim, olha só, eu vou parar de tomar remédio, mas eu ainda tenho medo. Eu falei, a gente vai orar. E eu orei com ele, sabe? Aham. Eu falei assim, Deus, eu tô parando de tomar esse remédio, mas eu só quero um filho se for da tua vontade. Se não for, Deus, fecha a minha madre e eu não quero mais. Aí a gente fez congresso de casais e um belo dia eu fui no médico de rotina. Ele ainda falou assim para mim, tá gestante não, né? Não cuido de gestante. Aí eu falei assim, não, uma consulta de rotina, quero fazer os exames e tal. Aí tá, fui fazer os exames. Quando eu fiz a outra, aí a doutora, parabéns, mamãe. Aí eu, quê? Já tava na outra? Mamãe, já tava na outra. Já tinha umas Descobriu 7 sempre semanas, nos tipo, hospitais, então. oi? Você sempre É. descobriu os dois no Em hospital. consulta. Verdade. Geralmente as pessoas fazem aqueles testes Teste de em Não, casa, nunca né? fiz. né? Nunca fiz teste de farmácia. Menina, Já quando eu descobre vi. no médico. Sim, gente, eu não. Farmácia, não. É tudo Sério? no susto. Não, não, mas porque eu acordei um dia passando muito mal, muito mal. E o meu cunhado, ele é patologista. Nele, Já colheu eu tava sangue. bem, Já né? viu? Quando eu cheguei na cozinha pra fazer comida, que eu olhei pro fogão, aí me deu um enjoo, Eu não tinha enjoo. enjoo. Aí ele,
eu já vi esse filme. Senta aí, me dá o braço. Já colhia logo o sangue, né? Já ia logo pro Já foi laboratório. logo, assim, o sangue pro dia seguinte. Aham. Não, e o pior, quando eu descobri que eu estava grávida de Júlia, a médica falou assim, só tem um problema. Não fala ainda muito para as pessoas, não, porque tem um mega descolamento, ela tá pendurada por um fiozinho. Aí eu falei, poxa. Aí eu falei assim, poxa, Deus, será? Porque quando eu vi aquele coraçãozinho, eu já queria, né, gente? Eu já Sim. desejei. E aí, o que eu fiz? Vim correndo pro Ministério de Casais na próxima reunião e falei assim, gente, aí compartilhei, né, com os irmãos. Eu lembro que era Marcelo e Valquíria que cuidavam da gente, do Grupo Amarelo. E aí, eles oraram por mim. Gente, quando eles oraram por mim, assim, o fogo desceu, sabe? E ele falou assim, olha, o que Deus tem para essa vida aqui é muito grande, você não vai perder, não. Fica tranquila, você não vai perder. Aí eu aprendi, descansei. Falei, Deus, eu não vou perder? Descansei. Obedeci o médico, né? Fui obediente, fiz tudo que ele mandou. Mas Júlia nasceu, graças a Deus, linda, perfeita. Fiquei em repouso um tempão, mas depois tudo fluiu, tudo deu certo. Então, assim, esses foram 2 desafios que eu tive que foram, assim, bem difíceis. Apesar de serem totalmente diferentes, né? Sim. Foi bem E difícil. pra vocês, quais foram, assim, os principais desafios de criar vidas nos caminhos do Senhor? Porque ainda traz mais desafios, né? Sim. Tanto na criança, quanto agora também na fase Eu de acho que adolescência. eu acho a fase pior é a adolescência, porque eles vão começando a conhecer o mundo. As É tudo influências. muito intenso, E né? aí, As influências da mídia, Porque, assim, dos quando amigos. Você é criancinha, você Exatamente. não entende ainda Muita todas coisa. as coisas, tá ali se Sim. É, quando você ouvindo aí, você acha até legal, né? Vai, Aham, vamos na escolinha. sim. Mas quando você cresce, vai virando adolescente. Mas os filhos também são muito E diferentes, você já tá? começa a ter a pressão de entrar nos grupos e teus amigos estão fazendo tal Sim. coisa, e aí você fica, né? É um momento muito. Eu imagino que realmente para os pais, o medo que você tinha deve Tem um ser filme real. muito famoso, né? Que Qual? Minha Mãe é uma Peça. Ah. Gente, como aquele personagem real, mas você não é todo mundo. Exatamente. surtada, né? Meu Deus. Exatamente. Mas quando a gente, tenta fazer as coisas como Deus manda, né, sobre os desafios, em meio a essa tempestade que eu vivi na gestação de Breno, eu era de uma igreja assim, muito tradicional e que não se pregava sobre revelação, sobre eis que te digo, Deus mandou te dizer. Embora eu sempre fui mais, né, fui mais renovada e tal. E quando estava perto do meu filho nascer, uma menina da rua, uma vizinha, ela estava grávida também. E eles estavam passando por uma situação muito difícil, sabe? A menina começou a ter contração para a criança nascer e eles pegando berço emprestado para a menina poder usar. E aí eu sentei na varanda e fiquei pensando assim, que a família do meu marido, a minha família, eles prepararam um quarto para Breno, assim, que nem nos meus melhores sonhos o meu filho teria aquele quarto, né? E quando eu vi aquela família passando aquela necessidade para o nascimento da criança, foi inevitável, assim, como a fé da gente é pequena, eu pensei, Deus, ela que vai ser perfeita, ela está passando por essa dificuldade toda para ter um lugarzinho para dormir. Então, o Senhor está me compensando com coisas materiais, a dificuldade que eu vou ter para o meu filho. Naquele dia, assim, eu fui tomada de uma tristeza tão grande. Eu entrei para casa e chorei. E aí uma vizinha minha, uma senhorinha, sabe? Ela foi e me chamou na varanda. E quando eu cheguei na varanda, ela falou, filha, eu esqueci de te dizer... Eu tive um sonho com seu filho e Deus me incomodou agora para te contar que Deus ia usar o seu filho para que muitas pessoas conhecessem a palavra através dele e você chegava em casa, nossa, toda arrepiada, e eu via você com seu filho no colo, todo cabeludo assim, de franja, com um macacãozinho azul. Aí eu falei, é mesmo? E dentro de mim eu pensando, eu odeio o azul. Tudo do meu filho é verde, eu odeio o azul. Outra vez, o Senhor mandando e eu recusei. Né? Aí o meu filho nasceu, no dia que eu cheguei em casa, eu abri a porta de casa, quando eu olhei para o meu colo, gente, ele era muito feio, Igualzinho. mas ele era cabeludo, ele era muito Igualzinho a irmã falou. feio, ele nasceu Tadinho. muito feio. Ele... Bebê, né? Dizem bebê, que quem porque nasce agora feio ele fica é um bonito amor. depois. É isso que eu falo pra ele, filho, você nasceu de mamãe de te esconder, porque você ia ficar lindo agora. Ele era muito feio. Tadinho. Falei, gente, eu esperei 44 semanas pra essa criança nascer desse jeito, passou do tempo. Tadinho. Mas aí, quando eu abri a porta de casa, que eu olhei pra
ele era cabeludo, de franja, de azul. Olha, exatamente não como a irmã tinha falou, Deus não se mente, ligado. gente. De azul. E Você não gostava de azul. ele É. estava de azul. E eu não gosto Então, e você de não azul. gosta de azul. Eu E ele não estava de azul, gosto. exatamente Ele como a irmã estava de falou. azul. E todas as vezes que eu me vejo assim, que eu vejo o Breno numa situação em que eu temo pela proximidade dele com Deus, eu temo com a consequência de algumas coisas, eu falo para ele, filho, Deus tem um propósito na sua vida. Isso não significa que Sim. você vai ser pastor, que você vai ser preletor, que você vai ser coaching, mas Deus disse que através de você, algumas pessoas conheceriam a palavra. E Deus não erra. De jeito Você nenhum. pode. Aí ele fala, mãe, pelo amor de Deus, você sabe que eu sou tímido, eu detesto fazer isso. Eu falei, olha só. Deus não erra, nem se engana. Agora você tem duas escolhas. Ou você vive se colocando à disposição do Senhor para, de cara, ele já cumpriu o propósito que ele tem para sua vida, ou você vive para negar. Você dá a volta, cai, se machuca, levanta, dá a Igual o volta. Jonas, sofre né? bastante. Foi lá, Exatamente. parou dentro Da da última barriga vez da eu Maria. usei com ele essa Não dá pra fugir. ilustração de Jonas. Eu falei para ele há poucos dias atrás, porque, sabe, vira e mexe, você conhece uma pessoa, conhece outra e fala, menino, Deus tem alguma coisa para sua vida. Menino, Deus tem alguma coisa para sua vida. E ele falou, mãe, pelo amor de Deus, eu não aguento mais as pessoas chegando para mim e falando isso. Eu falei, sério, Jonas? Você quer ir para a Vai barriga da continuar. baleia? Você quer chegar onde Deus Obedece quer? que é melhor. De joelho ralado ou você quer chegar inteiro? Porque Deus não se engana. E muitas das vezes, assim, a clareza que eu gostaria que tivessem tido comigo, eu procuro ter com ele. Exatamente. Eu não tenho reservas para conversar com meu filho sobre nada. Nada. Muitas das vezes ele fica constrangido, algumas das vezes ele se aborrece, mas sou eu quem está falando, é o pai quem está falando. Sobre todos os assuntos, né? Seja lá no comecinho, né, quando ele era menor, sobre o corpo dele, sobre quem podia tocar, sobre quem não podia tocar. Breno sempre foi muito curioso. Eu lembro que um dia a gente voltando da escola, ele me perguntou o que era pedofilia. Ele tinha começado o primeiro ano, ele tinha acabado de fazer 6 anos. E ele perguntou, eu falei, nossa, amor, que palavra difícil. Fala pra mamãe onde você ouviu isso. Exatamente, eu procurar saber onde ele Mãe, eu sabe. vi onde ele vocês vendo aprendeu. televisão e vi que uma pessoa foi presa por causa dessa palavra, pedofilia. Falei, era tudo que eu precisava. Lembra quando a mamãe fala que o médico, só o médico e com uma mãe perto, que pode encostar aqui e ali. E a partir dali foi o start para falar sobre o corpo dele, né? E eu procuro manter essa linha em todos os assuntos, em todos os aspectos, né? Para que ele não se afaste de Deus, para que ele não dê ouvidos às pessoas erradas. Então, eu peguei algo que Deus mandou dizer para mim lá atrás, né, para tentar conduzir, deixando muito claro para ele que ele tem a opção de escolher ou não. Você pode escolher. Exatamente. Você quer estar eu falo perto do isso. Senhor? Ótimo. Você não quer? Lamento por você. Você quer orar? Ótimo. Não quer? Eu só lamento por você. Mas, assim, graças a Deus, assim, Deus sabe da minha gratidão de ver o temor que Ele tem, né? Graças a Deus eu tenho um marido muito presente, um amigo mesmo que me ajuda muito, que ajuda muito meu filho, que é muito claro, que em alguns momentos, porque a mãe é mais mole, né? Ai, meu filho, tadinho. Thalita, já que você não vai conseguir, aí deixa que aqui é comigo. Porque a gente está criando um homem e a gente precisa ser honesto, a gente precisa, às vezes, passar por momentos difíceis, mas eu procuro sempre, através da verdade, mostrando para ele a consequência do que ele pode Isso aí, sofrer. para os meus eu ainda falo assim, eu falo, você pode escolher sim, mas tudo tem consequência, tá? E as consequências você vai passar, né? Tipo assim, a gente sofre, porque a gente está junto, não quer ver o filho sofrer, mas as consequências não tem jeito, vão Vai vir, né? Você plantou, você vai colher. Né? A gente não pode obrigar, não tem como obrigar. É o que eu falo agora mais para a Júlia, né? João já tem 23 anos. Mas eu falo para ela, olha só, o caminho é aqui, ó. O melhor é aqui, é o mais fácil. E ainda falo para ela assim, você pode escrever a sua história, olha que coisa boa. Você tem, né, uma família, uma estrutura, base, uma né? mãe caminhando contigo aqui e tal. Você pode escolher ir por aqui. Eu tô te dizendo que por aqui vai doer, é difícil. E ela é muito esperta. Uma vez ela, ainda menor, né? Fez as contas, falou assim para mim, mãe,
caraca, você teve João com 16 anos? Mãe, você fez sexo? Aí eu, pois é, né, Júlia? Ela, mãe, pelo amor de Deus, onde você estava com a cabeça? Eu falei, pois é, eu não sei, eu não tive orientação, né? E eu ainda falei assim, Júlia, eu não queria fazer filho, eu queria fazer sexo, é porque era uma coisa que me dava prazer e eu fiz tal. E assim, também tenho total liberdade de conversar, né? Aí nesses momentos, né, a gente vai e orienta e sempre falo, olha só, a mãe quer que você não aprenda igual eu aprendi, sofrendo, caindo, machucando, né? Poxa, quando a gente não precisa machucar, quando o outro já disse, é muito melhor, né? Então fala assim, escreve tua história, filha. Cumpre o propósito de Deus para a tua vida, né? Deus sempre tem o melhor para gente. Aí você procura, ai, vou dar uma olhadinha ali, ai, vou dar uma olhadinha aqui. Isso aí, ó, são marcas, são feridas que com o tempo, né, até cicatrizar, né? E assim, um filho é totalmente diferente do outro em todos os aspectos, né? Por exemplo, assim, o João, eu me lembro que ele era assim mais receptivo, mais um pouco mais fácil. Tipo, eu fazia devocional com ele sempre que possível, né? Porque eu também trabalhava muito quando o João nasceu. Às vezes houve uma época que eu só via ele dormindo. Então, assim, eu chegava, ele estava dormindo, eu saía, ele estava dormindo. Mas sempre que eu estava com ele, a gente fazia devocional e ele tinha sede da palavra, ele gostava e tal, a gente estava junto, compartilhava. E já a Júlia já não gosta muito desse negócio, sabe? Ela fala assim: deixa que eu oro, deixa que eu leio a Bíblia. Eu falo assim: ai, filha, vem cá, a mãe quer conversar com você e tal. Ah, não, mãe, não sei o quê. Tipo, ela é totalmente diferente. Independente. Entendeu? Mas eu falo assim, eu sempre faço como eu fazia com o João, né? Oro, entrego para Deus, é ok, filho, o importante é você fazer. E outra coisa que eu aprendi também, o exemplo, né? Porque às vezes não adianta você falar assim, filho, vai orar, você ora. Né? Seu filho vê você orando. Igual às vezes ela fala assim que já lembrou de me ver chorando e orando. Ela falou, mãe, às vezes você nem via que eu estava ali. Eu falei, caraca, porque você viu, né? Tipo, eu não queria que ela visse, mas assim, eu entendo que em tudo Deus está ali, né? Tipo, acho que Deus queria que ela visse para saber que a mãe também sofre, né? A mãe também chora, a mãe também sente dor. E assim, eu sou super aberta para eles. Eu falo, né, às vezes assim, gente, tá doendo, eu não tô conseguindo e tal. E falo para eles mesmo das minhas dificuldades, aprendo com eles e tal. E assim a gente vai crescendo, né? Porque às vezes a mãe é tipo assim, eu sou mãe, né? Eu sou forte, eu posso. Não, gente, a gente não pode mostrar nada. vulnerabilidade, É, né? entendeu? Eu falo para eles, eu falo, gente, eu erro muito, Eu gente. Eu acho- preciso de Deus todos os dias. Eu acho muito arriscado você querer passar essa imagem de perfeição ou de não ser vulnerável mesmo em algumas Porque coisas, no porque momento que der errado, né? exatamente, É uma exatamente. Eu quebra acho muito brusca, né? Não, é Isso, como eles pra procuram alguns filhos copiar a também gente, que né? eu não Não vão posso alcançar. demonstrar meus sentimentos, eu não Isso. posso ficar Errado. triste. Tem muito disso com os meninos, né? Do homem não pode chorar. Isso. Meu Deus, não pode chorar. Mas por que não pode Isso, chorar? Por que não pode se exatamente. sentir vulnerável, ficar triste também? Não, e Exatamente. muitas vezes, assim, às vezes eu chorava, nem era de tristeza, né? E daí eu falava pra ela assim, não, filha, fica tranquila, a mamãe tá bem, é só eu e Deus. Eu falava pra ela, né? Sou eu e Deus, fica tranquila. E assim, aí já vai crescendo acostumada, né? Sobre o exemplo, né, que você falou, algo assim, a imagem mais linda que eu tenho da minha mãe é que todos os dias, quando eu acordava para ir para a escola, embora eu goste de dormir, eu sempre acordava sozinha com o despertador. Eu acordava, eu ia, me ajeitava, e quando eu chegava na sala, assim, ela já nem estava mais me esperando, estava distraída, ela estava sempre sentada no sofá, lendo a Bíblia. Olha que lindo, Às né? vezes chorando também, ali num momento dela, e o meu copinho de Nescau, assim, em cima da prateleira. Até trabalhar, enquanto eu estava em casa, antes de casar, era São essa coisas que rotina, marcam, né? né? É um Exatamente. exemplo muito forte, né? Exatamente. Sim. E assim, nós vivíamos assim, a minha vida familiar na infância, na adolescência foi bem complicada, né? A minha mãe, meus pais eram evangélicos, né? Frequentavam uma igreja, mas a nossa vida familiar era assim muito tensa. E quando eu até perdi, eu falo disso assim, eu fico assim, quando os meus pais se separaram e tal, né? Eu achei que o mundo, mesmo casada, que o mundo fosse cair, porque mesmo sofrendo, mesmo vendo que talvez de fato, infelizmente, aquilo Fosse fosse ser melhor, melhor né? para eles, né? E para que a minha mãe tivesse um pouco de alegria, de contentamento na vida dela.
você para pra pensar assim na história, meu Deus, os meus pais, tudo que eu cresci, Porque você tudo que idealizava eu, aquilo, né, tudo que diferente. eu vi, né? É o seu modelo, né? É. Exatamente, exatamente. E quantas vezes, né, a gente, às vezes, enquanto casal, eu mesmo passei por um momento no meu casamento muito difícil, muito delicado, em que nós não víamos mais jeito, mesmo, né, sendo cristãos. E foi até no momento que nós chegamos aqui na igreja também, né, conhecendo a palavra, nós não víamos mais jeito, não tem mais jeito de separar roupas, de separar tudo, mas o Breno, ele só emagrecia. Ele era pequenininho, ele emagrecia, ele não sorria. Ele abraçava o pai dele assim, a lágrima chorava sem entender o porquê, sem precisar dizer uma palavra. E aí, por conta dele, nós paramos, falamos, Deus tem seus meios, né? vamos tentar de novo, vamos tentar ser diferente. Quando a gente casou, a gente combinou que nós faríamos diferente tudo que incomodava a gente, tanto no casamento dos pais dele quanto no dos meus pais. E quando a gente parou para olhar, a gente estava fazendo muitas coisas iguais, né? E o nosso filho ali tão pequenininho, já absorvendo aquilo tudo. Ah, filho segura casamento? Não, não segura. Não segura. Filho é quem faz um casamento feliz? Mentira, não é, porque se vocês dois não quiserem, mas a partir da vida deles, a gente passa a prestar atenção em tantas coisas, né? A ponderar A relevar, né? tantas, Muita coisa. tantas circunstâncias, sofrendo, chorando, mostrando vulnerabilidade, mostrando que eu não tenho superpoderes, que o pai também não tem. Né? Acho muito importante, muitas das vezes você pode não ter o pai ou não ter a mãe por perto, mas essa consciência de que ele está sendo criado por pessoas que podem até E o buscar a casamento perfeição, são duas mas- histórias, né? Duas pessoas que às vezes vieram de histórias totalmente diferentes, tipo eu e meu esposo, totalmente diferentes, tentando se adequar e agora gerando uma nova vida. É. Dizem que é muito difícil, né? Falam. É muito coisa dos noivos, né? Que quando você casa, você tá pronto pra cuidar de uma outra vida. Que você já cuidou da sua, do resto da vida, né? Da vida Gente, inteira. eu que não tive tempo de você nada. vai, exatamente. Aí você vai cuidar de uma outra vida. Depois de um tempo de casamento, né? Quando você prepara, assim, vamos tentar ter um filho. Você quer cuidar de uma outra vida. Porque você tá Sim, cuidando tão bem verdade. do casamento, você quer cuidar de uma outra vida. Imagina assim, quando vem surpresa. Porque Como eu. Deus tem É seus muita meios, coisa né? pra Nossa, muito. É administrar, né? cuidar da vida do casal, é cuidar da vida do filho. E tipo assim, o João, por exemplo, que eu não tinha estrutura nenhuma, eu dormi muito tempo numa cama de solteiro. Eu, meu esposo e o João. Aí você pergunta assim, nossa, numa cama de solteiro, vocês três como cabia? Gente, eu não sei, né? Cabia, não esmagamos Só ele, foi. deu tudo certo. Quando o João Pedro tinha 2 anos de idade, que a gente foi ter um lugar pra gente ficar, né? Que foi uma tia minha que cedeu a casa pra gente e a gente foi ter o nosso canto. Aí as coisas foram ficando um pouco melhor, né? Um pouco mais fácil. Imagina a gente adolescente, os pais falando, cada um dando um palpite de um jeito, né? Vocês já dizem que é muito difícil, as mães sempre falam, que todo mundo fala alguma coisa. Imagina adolescente. Todo mundo Não. no mundo acha que sabe mais do que você, Aham. né? Ainda mais quando a gente é adolescente, mãe e adolescente. Eu imagino. Hoje minha mãe até toma muito cuidado quando tem alguém grávida por perto. Ela sempre fala tipo assim, segue seu médico. Que é, querendo ou não, uma coisa que alguém viveu, uma época diferente, as coisas mudam toda hora. Se todo Mudam. mundo ficar falando um monte de coisa, você tá com Mas medo. cada um tem um pensamento, É, né? você Tipo, tá tem com mulher que quer medo ter um já, parto normal, insegura. cesárea e tal. Cada um tem um sonho, um jeito, idealiza uma coisa, né? E isso não acaba na gestação. Não né? acaba. Tem sempre. É claro que Depressão. existem pessoas, por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham comigo, amigas assim de perto, que têm filhos já adultos, e que é automático você vê ele, você olha para a vida da pessoa, você olha os filhos da pessoa, e é automático você falar, nossa, que exemplo bonito a ser seguido. Eu Sim. tenho uma amiga e ela sabe disso, que eu falo para ela, falo, cara, eu quero ser a mãe que você é, para quando o meu filho casar, ele ter o prazer de continuar perto de você e falar, me livrei da minha mãe. Existem pessoas que automaticamente você vai olhar o exemplo, vai ver o que faz e você vai ter prazer em se espelhar. Mas tem Exatamente. gente que quer te empurrar o jeito dela, assim, goela abaixo. Sim. Peraí, o meu filho não é o seu filho. Exatamente. Eu não sou você. Aham. E durante muito tempo,
como eu fui criada numa casa onde o clima não era bom e tal, eu tinha muito medo, sabe? Eu era muito omissa. Todo mundo achava que eu era tímida, eu tinha vergonha de falar, de me colocar. Você, Mas mentira, você já aquela. foi tímida? Brincadeira. Então, a circunstância me fazia. Eu tinha muito medo de fazer qualquer coisa e ser mais um problema para minha mãe. Então, todo mundo achava que podia me enfiar tudo goela abaixo. Mas aquela não era eu. Agora eu existo. É libertador, né? É Agora muito eu bom. existo. Ninguém me enfia mais nada goela Não, abaixo. e uma coisa, quando, assim, é tão, assim, essas coisas marcam tanto, porque, tipo assim, João, todo mundo dava opinião, todo mundo dava opinião, todo mundo dava opinião, éramos Primeiro dois filho, adolescentes. então, é Não, e tenso, éramos né? dois adolescentes, a gente não tinha dinheiro para se manter. Meu Deus. Então, imagina, eu dependia financeiramente, dependia de todo jeito. Quando eu fiquei grávida de Júlia, eu tive medo de contar para os meus pais, eu tive vergonha, eu falei assim, como que eu vou contar para os meus pais que eu tô grávida? E depois o meu marido, por quê? A gente é casado, a gente trabalha, a gente tem a nossa casa. Eu falei, ai, não sei, eu tô Já com tem um outro negócio filho? assim dentro de mim, assim, aquelas coisas lá do passado, sabe? Que acho que não A estavam sensação de que é tratadas. tudo se repetir, né? Pra Talvez. mim, na minha vida, tipo assim, estar gestante era uma coisa, tipo, errada. Eu falei, meu Aham. Deus, tô gestante, como que eu vou contar pros meus pais? E nada a ver, né? Eu já tinha a minha vida, já tinha tudo, mas assim, as coisas marcam, né? Uhum. Marcam a nossa vida. E julgamentos é muito difícil, né? Nossa, muito Principalmente difícil. se você engravida na adolescência, porque você teve discernimento de continuar. Mas e quantos jovens, por causa do julgamento, Não tem, tiram? exatamente. Não, e assim, eu ouvia muito, assim, de muitas pessoas que eu não esperava. Tipo, muita gente se afastou, entendeu? Parecia que as pessoas tinham vergonha de mim, sabe? E às vezes, mais uma dica, às vezes as pessoas falam assim, ah, eles não estão ouvindo. Eu escutava a família falar de mim, sabe? Na reunião de família, né? Às vezes eu escutava as pessoas falando assim, "Ih, não, ó, muito doida, tá grávida antes da hora, assim, não anda com ela não e tal." Então, assim, aquelas coisas todas doíam, sabe? E eu lembro que quando João nasceu, a situação financeira dos meus pais não era boa também, não era boa, né? E, nossa, eu sofri bastante, porque eu ficava assim, meu Deus, tipo assim, tem outra vida agora aqui para poder comer, beber, vestir, eu não estou contribuindo, e o que eu arranjei para os meus pais, sabe? Por isso que eu falo, gente, tá gestante, adolescente, não julga mais não, né? Não briga não, Tem gente. que Agora só orientar abraça. antes, É depois. isso. Exatamente. Entendeu? É o que eu falo. Orienta antes. Depois que tá na barriga, abraça. E outra coisa, Deus tem um propósito para tudo. Você sabe quem aquela pessoa está gestando? Eu não sei, né? Eu costumo dizer para os meus filhos que eles são flechas, que nenhum dos dois vieram por acaso na minha vida, sabe? São flechas que o Senhor me entregou e que eles vão acertar o alvo, né? E que eu tô aqui para ajudar eles a acertar, porque eu falo para eles sempre que eles nasceram para povoar o céu. A Júlia fica assim: "Ai, mãe, isso é muito forte." Eu falei: "É forte mesmo, e é isso mesmo, e é o propósito de Deus para você e você vai." Aí eu fico sempre para ela, sabe? Às vezes, tipo, adolescência, que ela faz assim, Júlia, você nasceu para povoar o céu. Olha o propósito de Deus para sua vida. João já está mais encaminhado, né? João não precisa mais falar muito, ele até me ajuda com Júlia. Mas é isso, gente. E assim, é muito bom ter os filhos. É muito bom, né? Parece que eles completam a gente, né? Eu tenho certeza. Tem certeza, né? Porque parece que a minha vida era incompleta sem eles. Assim, hoje em dia eu não me vejo sem, né? São dois amigos que eu tenho, dois parceiros e que assim é muito bom. Eu e meu marido, assim, a gente se diverte muito com eles. A vida é muito melhor com eles. Amor é igual. Aí, ó. O amor Aí, dos ó, a filhos. pergunta. Todo mundo Gente, quer saber. eu não sei te dizer, porque, tipo assim, sabe assim, os dois me completam. Eu não consigo escolher entre nenhum dos dois. Eu não consigo. Não tem como. Se você perguntar quem você ama mais, não tem como, gente. Não, Sabe? eu digo para as minhas irmãs que eu sou a mais amada e pronto, porque eu fui a Mas é primeira. engraçado, A gente sempre fala eu isso. tenho uma irmã, mas eu nunca tive esse questionamento. Tipo, nunca perguntei, nem pensei Gente, que, vocês tipo, não meus zoavam pais um ao outro? amariam mais uma do Você- que outra. Vocês, Diferença também, né? É, a diferença de idade é bem grande. vocês Eu e nunca meu- disseram uma para outra que uma foi achada no lixo? o meu irmão Não, falava isso eu pra mim. falo isso pra minha irmã até hoje. Não. Gente, meu irmão Eu sou falava. moreninha, eu sou alta e ela é muito Eu branca, também muito falo, baixinha. O meu irmão falava isso pra eu mim. sou a única filha de verdade da minha mãe, porque eu pareço Você com é a mais ela. velha. Eu sou a mais velha. Então, o mais velho sempre perturba o mais Aí novo, no gente. grupo de família, aí ela vem falar alguma coisa, ih, gente, a adotada chegou! Tadinha. Não, é pior Não, que às vezes não. eles acreditam, né? Eu acredito. E assim, às vezes a gente fala assim, mas até para deixar claro agora que a gente brincou com a palavra adoção, hoje em dia eu que tinha medo de ser mãe é o meu sonho.
É algo que eu quero, é só para implicar com a minha irmã mesmo, né? É algo que eu tenho vontade de estabilizar algumas coisas da minha vida Sim. e é um sonho. Meu marido ainda não está muito convencido, não, mas está na mão de Deus. Eu falei para ele, você Mas vai também é me obrigar a propósito. Quando orar? chegar a hora... Você vai me obrigar a orar por isso? É, Ó, tô orando. não vai ter Agora como você... fugir. Você tem vontade de ter um segundo filho? Não eu nunca tive vontade de gerar o adotar, segundo né? De filho. adotar. Inclusive, em 2021, como que são as coisas? Eu precisei passar por uma cirurgia, uma esterectomia. Né? Tirei o útero, tirei o ovário. E isso me deixou, assim, arrasada, dilacerada. Porque eu falei, Senhor, eu tinha escolhido não ter mais filho, mas eu agora queria ser que fosse proibida. minha escolha. Exatamente. Eu queria que fosse a minha escolha. É muito, eu acho até, assim, Pesado, né? cruel Saber, você não ir dá. para um centro cirúrgico obstétrico. Você olha assim ao lado, você vê uma enfermaria com uma mulher deitada, cheia de balões, com roupinhas espalhadas em cima do leito, e você tá ali para tirar É muito algo triste, que Deus gente. te deu. É muito triste. É muito. Aí eu fico pensando, né, como que o tempo muda a cabeça da gente, como a maturidade. Porque eu dizia que eu não queria ter mais filho, mas como aquela cirurgia me machucou. Aham. Como me Imagino. machucou. E só fez aumentar no meu coração esse desejo de que, para que gerar se tem tanta criança aí esperando alguém? Mas a adoção Né? é gerada no E coração, o meu né? coração, eu não sonho, ai, Senhor, me dá um bebezinho. Não, eu quero aquele que ninguém quis. Aquele que já tem 6, Sim. que tem 7, que precisa de alguém que ninguém quis. E Deus vai enviar, tá, Thalita? Deus vai. Amém. Amém. Deus vai, gente. Acho que o marido tá vendo. Aham. E a adoção é impressionante porque até a Bíblia fala, né? É o amor que Deus tem pela gente. Nós somos filhos adotados. Com Deus certeza. Jesus é o nosso irmão mais velho e nós somos Sim. filhos adotados. E eu também gosto muito de assistir vídeos sobre essas coisas. Eu também acompanho algumas famílias que tinha uma família que tinha 4 filhos adotados. 4, acho que já estavam com 5. O esposo até acabou falecendo. Uau. Aí ficou a esposa com os filhos. E todas as adoções tardias, que acho que são depois de 8 anos, que aí fica muito mais difícil. Uhum. E eles contam e é um amor surreal, porque a criança já vem com marcas. Então é você Exatamente. demonstrar o amor pra ela e talvez por muito tempo ela vai continuar Tem que ter resistindo. paciência de curar as feridas, né? Sim, porque pra ela, tipo assim, se ela aceitar, ela vai estar se rendendo e Isso. vulnerável pra ser ferida Ferida de de novo. novo. Exatamente. Então é o que Deus faz com a gente muitas vezes, né? Sim. O amor dele é incondicional enquanto a gente tá ali igual uma criança rebelde isso se aí. batendo e o amor dele continua porque ele é o pai que adotou e Gente. ele escolheu a gente, né? Muito além de que a gente gera e tal, mas a adoção tem um peso de eu te escolhi. E Exatamente. mesmo sem a gente fazer nada para merecer, né? Sim. Fomos escolhidos. A minha irmã adotou. E assim, eu vou te falar, a minha sobrinha, ela até se tornou parecida com a gente, fisicamente. E existem nos jeitos, muitos casos, a né? Onde a voz. criança acaba... É Às vezes incrível ela como faz Deus coisas é iguaizinhas a perfeito. gente. Parecido. Deus Coisas é- que a gente fazia, ela faz agora. Eu falo assim, meu É Deus. possível. Agora falando sobre o amor de Deus, né? Eu falo em casa que como o Breno não tem irmãos, eu faço com ele toda a implicância que o irmão poderia fazer para ele não ficar frágil. Lá em casa eu falo que Lá isso em é forja lá caráter. em Eu casa falo, sou- precisa um implicar com o outro. Lá em pra formar casa sou caráter. eu quem apronta todas. O Breno é muito tranquilo. Aí essa questão do amor e tal, Sim. né? Aí quando a gente tá junto, eu falo, filho, eu te amo mais do que seu pai. Que isso, Thalita? Eu falo, não fala que o único amor semelhante ao amor de Deus é o amor da mãe? Se aproxima. Eu que amo mais, então você para de puxar a sardinha pro lado do seu pai, que é a mamãe que te ama mais. Ai, gente. Mas É muito bom. E até uma história que minha mãe fala que quando ela teve minha irmã, né? Que minha irmã é mais velha. Teve um dia que minha irmã tava chorando muito e que ela não tava conseguindo saber o que fazer. Primeira experiência, né? Chorando, chorando, chorando. E ela deu um jeito assim, minha irmã se acalmou. Ela lembra que falou, olhou assim e falou assim: Nossa, se Deus me ama, tipo, tanto, e com certeza muito além, porque eu amo esse serzinho que eu acabei de conhecer, eu tô muito bem, porque é um amor que assim. Ai, eu me lembrei de uma coisa. Pode falar. Não é isso, tipo, como eu acho que. Vocês vão poder falar melhor. De que como você deve ser. Assim, explodir a mente, tipo, caramba, que amor profundo que você acha que seria capaz de dar a vida, de fazer o que for. Minha mãe, às vezes, quando a gente estava dentro, falava assim, nossa, se eu pudesse, eu tirava Exatamente. a dor de vocês e botava em mim. Exatamente. É o E ele primeiro tá ali o tempo pensamento. todo,
quando o João nasceu, quando eu estava gestante de 7 meses, minha mãe descobriu que estava com câncer de mama. Imagina, Nossa. mãe, adolescente, já com os medos Sim. disso, eu tive muito medo de perder minha mãe. Eu falei assim, gente, minha mãe vai morrer, eu vou ficar Mistou sozinha, muito. quem vai me ajudar? E aí, assim, a minha mãe tentava não me deixar saber muito das coisas, e tal, mas eu acabei Ah. descobrindo e tal. Quando o João Pedro nasceu, aí 2 semanas depois minha mãe operou. Aí tirou parte da mama e tal. E aí eu me lembro que, assim, gente, era muito difícil, porque João Pedro era chorão demais. Eu não sabia o que fazer. Imagina eu com a mama A mãe ferida e aquela operada. coisa, uma confusão, cada um falando uma coisa na minha cabeça, né? Minha mãe não podia pegar ele. Só que, assim, mais uma vez eu digo, né? Tudo é o propósito de Deus. A minha mãe, o João Pedro foi o primeiro neto dela. Sim. Então ela disse que ela tinha muita vontade de conhecer o neto. E ela falou que em momento nenhum ela pensou que ela ia morrer. Ela falou assim, eu quero conhecer meu neto. Eu vou conhecer meu neto, eu vou ajudar minha filha, eu vou cuidar dele. Ela disse que isso moveu, né, a mente dela. E assim, para ela não perder a fé em momento nenhum. Ela acreditou. E eu me lembro de uma vez que juntava lá, né, chorando, 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 chorando. E minha mãe, vem cá, me dá ele. Eu falava assim, mãe, você não pode pegar. E ele se acalmava muito com ela, né? Eu saí, fui pro quintal e comecei a chorar também, né, gente? Eu ia fazer o quê? Ele chorava e chorava eu. E eu chorando, chorando com ele. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí ela falou assim, vem aqui, filha. Aí eu fui. Aí ela, coloca ele aqui do meu lado. E ela deitada, recém-operada, com dreno, com tudo. Aí eu falei assim, eu não posso, não sei o que. Ela, filha, coloca. Aí ela abriu assim o outro braço, né? Ela estava operada desse lado. Ela abriu, aí eu coloquei ele aqui. Gente, ele se calou na mesma hora. Aí eu não sabia se eu agradecia a Deus, se eu chorava, se eu Aí eu fiz tudo junto, né? Eu falei assim, meu Deus. Tão Aí ali, simples. mesmo assim, ela me ajudava, porque assim, eu acordava de manhã, fazia minhas coisas e fazia o quê? Botava deitadinho do lado dela. Ele ficava lá, quietinho, do lado dela, olhando e tal. Aí às vezes eu pegava, alimentava, botava lá de novo e mesmo assim ela me ajudou, sabe? Ele cresceu com um vínculo muito grande com a minha mãe, né? Depois ela cuidou dele para eu trabalhar, para eu estudar. Então assim, a relação dos dois também é muito linda, sabe? E eu vivo tirando, assim, brincadeira com ela também, porque eu falo assim, por isso que ele é mimado do jeito que é. Porque ela fazia as vontades, sabe? Até Vó, hoje. né? Mas a minha avó fala que o amor de vó parece ser maior ainda do que o amor de mãe. Minha mãe também fala. Ela diz isso, ela fala que é surreal, ela fala que ela não consegue explicar o Não, e amor elas fazem que ela todas as sente. vontades. E ela diz isso, que é melhor ainda também É por porque causa você disso, só ama né? e não precisa corrigir, não precisa fazer nada. Eu sei só... que tem Exatamente. vontades que a minha sogra jamais faria pelos filhos dela, mas que o meu Aham, filho hoje faz vai pelo sair neto, né? assim, ó. Mole, mole. Mãe, disse assim, minha avó, filho, eu só vou ver se aborrecer. Exatamente. Ai, mãe, minha avó me deu. Gente, mas elas dão, nem que seja escondido, né? Às vezes eu falo pra ela, eu falo assim, mãe, eu preciso ensinar eles, não faz isso. Gente, Já basta eu era. virar as costas, entendeu? Basta eu virar as costas. Breno, quando vai sair na casa da minha mãe, ele sempre volta com a mão assim, muito, muito presa. Tem Breno, alguma coisa aí que é dentro. isso, Breno? Um dinheirinho da Minha avó. avó me deu um dinheirinho. Elas vão, né, escondidinho em bolsa da E mãe, gente, tudo agora de a bom, avó né? tá chique, agora a avó faz pix, né? Olha, Ah, melhor ainda. Agora Moderna, eu vou digital. É, a minha também não. A minha É vai em ali nota, mesmo, espécie. não, a minha avó era assim, tipo assim, a minha avó morava longe, né? Ela morava em Bom Jesus, Tabapuana. E aí eu me lembro quando a gente chegava lá, era assim, tinha um doce de leite que eu gostava, que ela mesma fazia, um caroçadinho, uma delícia. Tinha o doce de leite que minha avó fazia pra mim. Aí, detalhe, tinha um pote pra gente comer e um pote pra eu trazer pra casa, gente. Meu Deus. Aí tinha, tipo assim, o peixe que a minha irmã gostava fritinho, daquele jeito. Tudo que cada um neto gostava. Gente, isso é bom demais, né? Nossa, dizem que vai mãe com açúcar, eu acho também, porque é muito bom. Sobre o amor, né, que vocês falaram, quando eu digo que a gente nunca aprendeu e nunca entendeu perfeitamente as nossas mães, assim, Sim. esse ano no meu aniversário, a minha mãe mandou uma mensagem assim que eu falei, meu Deus, eu nunca... É claro que eu sei que a minha mãe me ama e tal, mas a minha mãe nunca me fez chorar tanto com uma mensagem como ela me mandou. A minha mãe tem uma história sofrida, né, e tal, foi criada longe da mãe, a avó pegou para criar, a avó faleceu, teve que ir para casa de outras pessoas para ser cuidada e tal, um casamento que, infelizmente, né, eu amo meu pai também, consegui liberar perdão por tantas coisas que eu vi acontecer, mas assim, eu sabia que a minha mãe não era feliz, né, aí na mensagem que ela me mandou no meu aniversário, né, dentre tantas coisas, ela falou que eu fui o primeiro amor da vida dela. Filha, você foi o primeiro amor da minha vida, né? E eu penso assim, cara, minha mãe conheceu o primeiro amor da vida dela
com 23, com 25 anos, que foi quando eu nasci. Eu fiz a minha mãe conhecer o sentido do É outro amor. amor, né? Acho que é No um... entanto, eu logo no primeiro segundo de vida eu olhei o primeiro amor da minha vida. E aí quando você, claro, você conhece o esposo, você se apaixona, mas é um amor É um amor diferente. completamente Nossa. diferente, que te completa, que você precisa, que te completa de uma outra maneira. Uhum. Mas quando você gera um É um filho, vínculo muito Igual você quer profundo, ver, faça alguma coisa comigo, eu reajo de uma maneira. Agora faz com meu filho. Nossa, Já era. gente. olha, Olha, só o Espírito Santo pra Olha. segurar muito, porque olha, não é fácil não. E o que mais me encanta, né? O que mais me comove, o que mais me move é ver o quanto ser retribuído. Né? Um dos meus melhores amigos hoje, meu marido e meu filho. O quanto ele me protege, o quanto ele me ama, É, o filho quanto menino ele cuida protege a de mãe. mim, o quanto ele sente as minhas dores, sabe? Há pouco tempo atrás nós passamos por uma situação muito chata, com pessoas que nos feriram assim, sabe, de verdade. E aí um dia eu, em casa, eu saí do meu quarto pro banheiro e ele conversando com o pai dele. E eu ouvi ele falando, pai, se alguém fizer alguma coisa com você, eu te amo, cara. Mas eu sei que você vai se resolver bem. Agora com a minha mãe, não. Como se a gente fosse Nossa. Não indefesa, mexe né? com a minha mãe, não. Sim. Assim, porque o que fizeram pra gente, o que acontece? A forma da minha mãe era muito seca, né? E eu fui criada o tempo todo, eu cresci, eu gerei uma necessidade assim absurda de que as pessoas gostassem de mim, de não decepcionar as pessoas. Isso durou muito tempo, né? Então eu de fato fui mais, mas ainda tenho uma sensibilidade maior ao que as pessoas me fazem, me machuca de uma maneira diferente. Aquilo que eu ouvi, eu falei, Deus, obrigada. Obrigada porque Ele te ama e obrigada porque Ele me ama, porque Ele me respeita. Esse amor o tempo todo, assim. E a gente, aquela coisa do apelido, da brincadeira, da bobeira, eu perturbo, eu aperto onde ele não gosta. A mãe moderna, eu corro né? e pulo dele em cima da cama. Eu sou aquela mãe que gosta de ver o Flamengo no Sim. Maracanã lotado. Também E aí, gosto. até isso eu penso. Enquanto as pessoas falavam, nossa, mas você casou, você tinha que ter que fazer essa faculdade. Sim, de fato, né? A gente precisa cuidar da nossa parte acadêmica e tal. Mas eu sou tão feliz por ser mãe que ainda tem uma energia para fazer o que ele quer fazer, Aham. para sair. De muitas das vezes ele fala, mãe, chega, tô cansada, pelo amor de Deus. E ter energia para isso, em contrapartida, ouvir o que eu falei que eu ouvi. Pai, com você me machucar também, mas com a minha mãe, não. Com a minha mãe, não. E assim, Aquela coisa de isso proteger, né? isso Sim. faz tudo, sabe? Valeu tanto a pena. Com Tanto a certeza. pena, a preocupação da gestação, o corre-corre do dia a dia, se arruma, vai pra escola, dever, não sei o que. E ver o filho preocupado, sabe? Com ela, não. Esse momento dá um flashback, assim, né? Pra você olhar Nossa, tudo. nossa, Até é muito da bom. criação, né? Porque ele é assim, tanto os seus filhos quanto o Breno. Pela consequência, né? criação que você Exatamente. deu, pelo acolhimento, isso Toda faz a história, ele sentir né? à vontade. Né? Não, e a gestação da adolescência, né? Adiei muitos sonhos. É o que eu falo para as adolescentes, né? Para minha sobrinha, para minha filha. Eu falo assim, gente, hoje vocês veem, né? O tio com a tia, né? O pai com a mãe, aqui a gente está bem, ok. Mas só a gente sabe quantos sonhos foram adiados e quantas marcas a gente teve por causa disso. Né? Ao mesmo tempo que eu ouvi muitas coisas, meu esposo também ouviu, né? Muitas coisas. Nossa, ele era muito novinho, não tinha nem se alistado no exército. Olha que doideira. Então, assim, e eu ainda brinco com ele porque eu lembro que quando eu estava gestante, meu pai falou para ele sumir da minha vida, né? E eu não sabia. Ele falou pro meu pai, olha só, você fez a besteira. O meu pai falou para ele, você fez a besteira e agora você some da vida dela. Deixa comigo. Ó, gente, eu falo para ele, eu falei, você foi tão Nossa. bonitinho que ele falou assim, olha só, eu fiz sim, mas eu não vou sumir da vida dela, não. Outra besteira seria Caraca. assumir, né? Eu falei, tu foi muito homem com 17 anos. Ele, não vou sumir, não. Só que o que ele fez? Ele ficou assim uns 2, 3 dias sumido. Porque eu lembro que desde que a gente descobriu que eu estava grávida, nunca mais a gente se separou, né? Sim. E a gente acabou depois tendo 2 casas. Porque assim, João Pedro tinha tudo na casa da minha sogra e tudo na casa da minha mãe. Tinha um quartinho, um bercinho, não sei o quê. Nossa. Então assim, não tinha nada, mas depois teve tudo em dobro. Aham. Então assim, ele sumiu uns 2, 3 dias. O que ele fez? Foi procurar o pai dele, que era separado da mãe dele. E aí falou assim, pai, aconteceu isso, e eu não tenho como bancar. O pai dela mandou eu ir embora. E aí meu sogro falou assim para ele, pode assumir.
Pode assumir que eu vou estar junto com você. Ah, pronto. Tudo que ele queria ouvir, né? Aí ele foi, se encheu de confiança e pronto. A partir daquele dia, ele não sumiu mais, né? Ele voltou e não me contou aquilo. Eu vim saber aquilo depois de muito tempo. Ele falou assim, não queria que você poupou ficasse Eu preocupada, acho que isso ainda é mais chateada. bonito, né? Porque Sim, ele não te entendeu? falou, ele não precisava, assim, foi sábio, né? Sim. Talvez ele, se ele tivesse falado, você pegado uma revolta do seu pai. Não é? Porque o seu pai mandou Porque, ele embora. não, e eu já tinha todo o contexto de dificuldade de relacionamento Sim. com meu pai, entendeu? Por causa de tudo aquilo. Tipo, primeiro meu pai teve dificuldade comigo porque eu estava na igreja evangélica e eles são católicos. E aí depois, quando eu engravidei, ele falou, pronto, acabou. Né? Parece que jogou a última pá de terra em cima, acabou. Né? E assim, ele me poupou daquilo, ele ficou quieto. Eu falei assim, pô, tu tinha 17 anos, mas você não foi bobo não, né? Aí, quer dizer, deixou aquilo passar. Depois de muito tempo, ele me contou, né? E assim, aí ele continuou. Meu sogro foi dando suporte, a minha sogra e tal. Nunca faltou nada para João, né? Apesar de tanto medo, tanta coisa, nunca faltou nada. Ele sempre, depois ele teve tudo em dobro, né? 2 casas, 2 tudo. E assim, aí a gente dormia na casa da minha mãe. Aí começava a ficar muito difícil a convivência, né? Porque imagina, criança, não sei o quê, não sei o quê. Dormia na casa da minha sogra, aí ficava aqui e tal, daqui a pouco ficava aqui. Aí uma coisa bem legal, que eu falei, né, que eu terminei ensino médio grávida, meus professores foram muito legais. Eu não sei se algum deles vai assistir, né? Mas assim, a gente estudava junto desde a 6ª série, quando chegou no ensino médio, então eles já conheciam, já eram tipo os mesmos professores acompanhando a gente. E aí os professores falaram assim para mim, olha só, se não dá para vir, não vem, tá? Você não vai ganhar mais falta. E outra coisa, a prova que ele fizer, o trabalho que ele fizer, o teste que ele fizer é a sua nota. Eu falava para ele, você estuda direito. Uma só carne. Uma só prova. Tipo isso, Uma gente. só nota, um só tudo. Gente, olha, eu falei assim, eu falava para ele, estuda direito, tá? Eu quero boas Ele notas. ainda tem que Que é o meu... Não é? Gente, então assim, nossa, até nisso Deus foi maravilhoso, sabe? Porque ele foi cuidando de tudo, assim, aquela coisa maravilhosa. E eu falo assim, nossa, e foi muito lindo. Eu falo assim que, assim, naquele momento, parecia que estava tudo errado, mas estava tudo certo. Deus estava no controle. João nasceu porque minha mãe precisava daquele incentivo para querer viver, sabe? João nasceu para me parar. Porque assim, eu gostava de ir pra noite, eu gostava de não sei o que, muito novinha, mas eu gostava. Entendeu? Então, quando o João nasceu, Já eu não tive que dava parar mais. tudo para ser mãe. E minha mãe foi sábia, né? E me deixou ali sendo mãe. Então, assim, João me parou, logo depois eu conheci Jesus. Né? E estava tudo amarradinho ali e eu nem sabia. Sim. Né? Apesar de tudo aquilo, hoje eu olho assim e falo assim, nossa, obrigada, Jesus, deu certo. Né? E ela falando assim, me vem algo que para mim nós somos mães, né? A gente passa a noite em claro, porque tá alegre, porque tá triste, porque tá doente, para ver. Mas faz toda a diferença a pessoa que a gente escolheu para gerar aquele Verdade. filho junto com a gente. A responsabilidade da pessoa, o temor a Deus. Quando a mãe falava assim, vocês têm que escolher marido vendo como que esse filho trata a mãe. Gente, isso é tão No caso, eu não tive muito verdade. tempo. Pois é, eu vejo assim, sabe, como tão verdade, como faz diferença a pessoa que eu tenho do meu lado, quantas vezes eu não sabia o que fazer e meu marido tomou a frente, e ela falando, né, o marido dela poderia muito bem Ter metido o pé, né? Olha onde Eu o falei pra ele, Pai, você foi o seu muito pai que homem. mandou, né? Não, e meu pai ainda, eu me lembro que ele falou assim, eu que vou registrar essa criança. Eu falei, como? Como você vai registrar? Não, e eu me lembro que um dia eu também não era fácil. Eu falei pro meu pai assim, eu falei assim, ele não fez esse filho sozinho não, pai. Ele não é culpado de nada. Foi um consentimento, né? Ele não me pegou à força, não foi isso. Eu falei, a gente namorava, a gente não tinha ideia de ter um filho agora, mas aconteceu com nós dois. Ele é o pai e eu sou a mãe. E a gente vai seguir, né? Nossa. Realmente é uma história de amor muito bonita. Porque eu vejo muitas pessoas, até que estudaram comigo. Porque eu estudei num colégio onde tinha esse ciclo das pessoas serem mais humildes. Eu também. Tem- Escola pública. Acontece muito, né, das pessoas acabarem não tendo esse incentivo, esse estudo pra saber se preservar e tal. E elas engravidaram, não foi uma não, foram 3 que engravidaram. Sim. E eu vejo que hoje em dia elas não estão numa fase boa, principalmente com o parceiro, né, que acabou tendo bebê ali, e é muito difícil. Não, eu penso assim, eu não pude escolher, né? Como a Thalita falou assim, a gente pode, tipo, parar e escolher realmente, né? Esperar e tal. Eu não, mas hoje eu penso que Deus escolheu. Eu não escolhi, não. Imagina se ele fosse Misericordioso. diferente, Tipo né? assim, mesmo ele com todos os defeitos dele e eu com os meus defeitos,
deu certo, a gente tá junto. E assim, eu falo para ele que Deus tem um propósito pra gente, que a gente vai cuidar de muitas vidas. Não, é o que eu digo, assim, é claro que por sermos cristãos, né, por vocês serem cristãs, adolescentes, é claro que vocês nunca vão querer namorar, vou namorar só pra passar o tempo. Você namora pretendendo propósito, que algo Casar. aconteça, embora possa não ser aquele ali a pessoa que Sim. pelo amor de Deus, gente, Primeira. vai ficar namorando. É a importância da pessoa com quem a gente se relaciona, seja por uma Exatamente. amizade, seja alguém pelo qual você possa gerar um interesse, possa vir a ser um namoro, porque as pessoas que estão à nossa volta influenciam. Imagina se fosse um cara Exatamente. absurdamente responsável. Primeira deixa do pai dela, ó. Ai, isso Era me tudo que ele pé. precisava para meter o pé, É né? igual o meu marido. A minha família vivia em situações, ele presenciou coisas assim que se ele não gostasse de mim mesmo, que se ele não tivesse caráter, né, se ele não honrasse o Deus que ele serve, a minha vida, a vida da minha mãe, a gente fala, né, que se nós fôssemos ceder às pressões e aos hormônios, Breno já teria pelo menos 20 anos. Teria nascido 5 anos antes, né? Só que graças a Deus, o caráter que ele tem, o quanto ele honrava, então acho que é muito sobre isso, né? Sobre com quem a gente se relaciona, até para amizade, porque isso em algum momento pode dar Pode ruim ou mudar. não. Pode ser alguém que vai te estender a mão quando você precisa, ou te largar na furada, Exatamente, nem sempre dá certo. entendeu? Isso seja para amizade ou principalmente quando você olha, o Relacionamento. coração acelera. Ai, peraí, deixa eu olhar pra trás, deixa eu ver como é que é a vida dele, Analisar. como é que são os pais dele, Exatamente. como é Olha que é a de vida novo. dele na Eu escola. também, né? O temperamento. Exatamente. personalidade. E a família dele também importa muito, tá? Porque quando você se casa, não Junto. é só com aquela Aham. pessoa, você vai estar Ai, com é aquela verdade. família. São duas famílias que se unem, né? É verdade. Graças a Deus eu amo a minha sogra, minha cunhada, todo mundo e tal. Graças a Deus elas são bênçãos na minha vida também. Também. E agora, infelizmente, a gente vai estar caminhando pro final. Sim. E aí, agora a gente queria falar pra vocês assim, darem uma mensagem que vocês têm no coração pra falar com quem tá assistindo, com adolescentes, talvez com outras mães também. Se vocês quiserem, vocês falam ali na câmera principal, uma de cada vez. Quem quiser começar. Posso começar? Claro. Então, primeiro eu quero falar para as mães que, assim como eu, servem a Deus com seus filhos, né? E que o marido ainda não caminha junto, né? Primeira coisa, não se culpem. Muito tempo eu me senti culpada e eu queria enfiar Jesus goela abaixo dele. E eu falava assim, Deus, o que que é? Ele não está vendo Jesus em mim. Não, gente, tudo tem o seu tempo. Cada um tem o seu propósito. Eu falo para o meu marido sempre que eu tenho certeza que tem dia e hora para o propósito de Deus se concluir na vida dele. Então, eu aprendi a descansar em Deus. Eu descanso no Senhor. Enquanto isso, eu vou trabalhando para Jesus, cuidando de outras vidas, servindo com alegria, né? Nem sempre é fácil, o casamento tem problemas, maternidade tem problemas. Às vezes, a gente engole o choro e vem cuidar do outro, né? Às vezes, a gente engole o choro, sorri e vem cuidar do outro. Mas, assim, enquanto isso, Deus vai trabalhando na gente. Então, assim, não se culpem. E outra coisa, não desistam, tá? Porque tem uma promessa de Deus que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio, porque Deus não mente nunca. Não tem nada que Deus tenha falado que seja mentira, que não tenha acontecido. Então, assim, não aconteceu ainda na nossa vida, mas vai acontecer, né? Então, assim, não desistam do seu marido, não desistam da sua família e não desistam dos seus filhos, né? Tem mães aí passando tanta dificuldade com os filhos, né? E a gente ganha eles muitas vezes no amor. Eles precisam ver o amor de Deus na gente, né? Quando a gente ama Jesus de todo o nosso coração, esse amor transborda neles. Então, assim, não desista. Abençoe seus filhos o tempo todo, né? Nunca desista deles, nunca fale coisas ruins, mesmo que, assim, não esteja bom agora, um dia vai ficar. Um dia eu escutei uma mãe falando que o filho dela era improvável, tipo assim, era muito difícil e tal. E ela sempre falava coisas ruins. Um dia ela falou assim, reuniu a família assim, e falou assim, a partir de hoje a gente vai declarar sobre a vida dele só bênção, tá? Ele é abençoado, ele é feliz, ele é comportado. Aí o irmão, né, como sempre, como assim, mãe? Ele não é disso. Ele é. Pelos olhos da fé, ele é. Então, assim, mães, declarem sobre a vida dos seus filhos. Abençoem. Eles são, eles podem. E essa geração não é a geração problema. Não é a geração mimizenta. Essa geração é uma geração que vai transformar muitas vidas. Hoje, então, servindo a Deus no Metamorfose, junto com a Kátia,
quantos jovens abençoados a gente tem, quantos jovens inteligentes, sabe? E aproveito aí para abençoar vocês e dizer que eu aprendo muito com vocês e que a gente precisa continuar caminhando junto. Eu amo vocês já, apesar de ter pouco tempo com vocês, mas vocês moram no meu coração. E agradecer aos meus pais por tudo que eles foram e são na minha vida, né? Por tudo que me ensinaram. Agradecer a Deus e ao meu esposo por estar comigo aí nessa jornada, que é linda e que ainda não terminou, tá? Hoje, olha só, a gente ainda vai ganhar muitas almas para Jesus juntos, tá? Vamos restaurar muitas famílias em nome de Jesus. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é enquanto filha, né? A filha que hoje é mãe. A gente, quando é filho, a gente sempre olha pra gente, o que dói na gente, o que machuca a gente, mas muitas das vezes a gente está falando daquilo que a gente não entende. Os nossos pais, eles têm uma história que vem antes da gente. Eles foram criados por pessoas completamente diferentes da gente. E hoje, enquanto filha, né, eu entendo que mesmo nas vezes em que eu me senti machucada, mesmo nas vezes em que eu me senti incompreendida, a minha mãe fazia o melhor que ela podia por mim. Verdade. E o que vocês precisam ter em mente é que ninguém ama um filho, ninguém gera um filho depois pelo mero prazer de contrariar, porque parece às vezes que a gente vive para contrariar o desejo dos nossos filhos. Mas sabe aquilo que dizem que mãe enxerga a frente? Mãe vê aquilo que a gente não vê. Todas as vezes que a minha mãe falou, Thalita, cuidado com essa pessoa. Ela tinha Demorou, razão. mas eu vi que ela tinha razão. Então, a minha palavra final vai para você que, como filho, assim como eu, né, que muitas das vezes julgou a mãe ou o pai, que se sentiu mal, que se rebelou no coração, mesmo que eu não respondi a minha mãe. Muitas das vezes eu tinha certeza que eu estava certa, mas eu não enfrentava. Procure entender que se dentro de você existe algo dentro dela também, né? E que mesmo que de fato a sua mãe ou seu pai esteja errado, lá na frente eles vão perceber e você vai entender que isso também é por amor. Então ame de volta, compreenda de volta. Se existir um momento em que você chegar a perceber que o ambiente está tranquilo, que o ambiente está calmo, tenta se expressar de maneira amável, de maneira respeitosa, mas entenda que, de fato, o amor que mais se assemelha ao amor de Deus é o amor da mãe, né? E muitas das vezes a gente erra tentando acertar porque nós não somos perfeitas, né? Nunca seremos porque somos seres humanos. Mas a nossa intenção, a nossa garra, a nossa briga, né? O nosso um leão de cada dia é para que vocês sejam felizes, é para que vocês sejam alguém. E por mais que pareça clichê, tudo é por vocês, tudo é por nós. Hoje, com 38 anos, hoje no meu banho, enquanto me preparava para vir para cá, eu me lembrei de atitudes da minha mãe que me machucaram, que me doeram, mas que hoje eu vejo que foram por amor, para eu ser quem eu sou hoje. Então, eu espero de verdade que vocês tenham essa oportunidade de daqui a um tempo, sendo pais, sendo mães, perceberem que foi alguns desses erros que tornaram vocês em quem vocês serão e que farão de vocês bons pais, boas mães, em nome de Jesus. Amém. 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 Nossa, que Glória a mensagem. Deus. Glória a Deus. Foi. Então, gente, estamos no final, infelizmente. Acho que a gente ainda teria muitos assuntos para falar por aqui, mas eu acho que a mensagem foi dada, tanto da visão de mães, como de filhos também, né? De como a gente pode olhar com outra forma, ainda mais nessa fase de adolescência, que às vezes tem tanta rusga, tanto problema e não entendo e tal, mas é por amor. E a gente pode enxergar também o amor do Senhor, o amor de Deus em todas essas relações. Então foi isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido Verdade. aqui com a gente. Já curte, compartilha e esperamos vocês na próxima. Compartilha bastante. Sim. Para as mães, para as filhas. Exatamente. Aproveitar esse finalzinho de mês de maio, Sim. que é do Dia das Mães. E é isso. Tchau. Tchau.